E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da Difulcast em Sorocaba. Roda a vinheta aí, Brunão! É isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu parceiro Wesley Guti. E aí, Wesley? Boa tarde. Como é que tá Sampa? Tá daquele jeito lá, né? É a mesma Tá coisa. sempre daquele jeito Daquele lá, jeito. né? São Paulo. Previsível. É isso aí. Wesley, vamos falar aqui do nosso patrocinador? Bora. Começar falando deles que estão nos ajudando aqui nesse projeto 1.2 Software de Gestão, desde 1989, desenvolvendo soluções administrativas, visando sempre a inovação tecnológica. Potencialize a sua empresa. Se você precisa de um software para a tua empresa, entre em contato com a 1.2 Software de Gestão. O link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo, 1.2.com.br. Entre em contato com o pessoal lá e eles vão indicar para vocês o melhor software para a sua empresa. Toda a gestão administrativa é com a 1.2 Software de Gestão. Dito isso, hoje é nossa convidada. Vamos falar hoje de não saindo do mundo mundo dos brinquedos, mas entrando no mundo, né, dos pais e da criançada. Hoje nós vamos conversar com a nutróloga, a doutora Tatiana Abraão. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e vocês? Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. A doutora Tatiana é esposa de um conhecido meu, de um colega, o Zé Abraão, né? E aí eu entrei em contato com ele e falei, Zé, vamos bater um papo, né? Para falar sobre... Até pelo fato dos cortes que a gente teve aqui, né? E repercussões que a gente teve e bastante pais sim, interessados em falar sobre esse tema, né? E aí a gente acabou trazendo a doutora Tatiana aqui para trocar uma ideia com a gente. E para a gente começar, doutora, eu tenho uma curiosidade, né? A gente muito se fala de alimentação hoje em dia. Eu queria saber como é que está a situação alimentar do brasileiro hoje em dia, no geral. Então, a gente já sabe que muitas vezes a gente fala muito do problema da fome, que eu acho que realmente é muito importante, e a gente tem que pensar na qualidade nutricional também, do que vem chegando aí, tanto para as crianças quanto para a população em geral. Mas não podemos fechar os olhos para a obesidade. Alguns estudos projetam que até 2030 a gente pode chegar a ter 68%, quase 70% da população brasileira acima do peso. Quer dizer, a cada 10 pessoas, 7 estarão acima do peso. É muito, né? Antigamente a gente já ficava assustado com 50% e 26% em situação de obesidade. Então, a cada 4, né, até um pouco mais, um será obeso, ou seja, um índice de massa aí de 30, que é a obesidade. Então, traz muitas doenças. Isso pode ser um complicador de várias doenças e trazer tanto a criança, o adolescente, vou sempre voltar para a criança e adolescente, né, pelo lado lúdico aqui dos brinquedos, mas trazer complicações graves, inclusive câncer, além das que a gente já sabe, que são doenças cardiovasculares, colesterol, que cada vez mais as crianças têm tomado remédio para colesterol, isso é uma realidade já. Doenças osteoarticulares, ou seja, dificuldade para andar, dor no quadril, dores nos joelhos, nos pés, e isso é um limitante que vai levar tanto a criança ou adolescente como o adulto a não gostar e não querer fazer atividade física. Isso pode piorar ainda a obesidade. A apneia do sono, ronco. Muitas pessoas vão no otorrino achando que estão roncando e que estão porque algum problema de obstrução nasal, e não é. Muitas vezes é a obesidade que está levando aquela pessoa a dormir mal e a roncar. Também outras doenças inúmeras, como o que eu falei, né, do câncer, que cada vez mais tem sido comprovada a ligação da obesidade com o câncer, tanto na causa quanto na recidiva, na volta do câncer. Então, a alimentação
que você perguntou no Brasil. Tem que tomar muito cuidado, a nossa alimentação tem cada vez mais tendo muito mais alimentos ultraprocessados. O que seria isso? Alimentos industrializados, que têm corantes, que têm conservantes, que têm espessantes, alimentos que são industrializados. Então, muitas vezes as pessoas ainda não têm optado por uma alimentação mais natural, como a gente cresceu indo na feira, comprando frutas, legumes, verduras, ajudando a avó e o vô a cozinhar, o pai e a mãe também. Então, enquanto a gente não tiver essa melhora nutricional, tanto na qualidade quanto também na quantidade, a gente vai cada vez mais aí conviver com esse problema da obesidade. Claro que, como eu disse, sem deixar de nos atentarmos, né, pelo problema da fome e também da baixa qualidade nutricional das merendas escolares, né? Mas você acha que a cultura alimentar do Brasil, ela não é uma cultura alimentar igual é nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que se diz que lá o pessoal gosta muito de hambúrguer e bacon e plá, 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 né? Tem essa diferença, ajuda a cultura alimentar do Brasil, ajuda a gente, de repente, estar nesse processo de obesidade? Eu acho que em grandes centros, né, como ele brincou de São Paulo, eu acho que em grandes centros a gente tem um pouquinho da americanização, sim, da alimentação. Porque os fast foods, né, não tem como, né, sem citar marca nenhuma, mas os fast foods a criançada adora. Se você for deixar os adolescentes e até os adultos, né, é como se fosse aquela comida prazer do fim de semana, sabe? Ai, toda vez que eu atendo uma criança e um adolescente, eles sempre falam, mas tia, eu posso comer hambúrguer fim de semana? Mas tia, né, como eu falo, né, assim, sempre às vezes eles querem até de algumas redes mais tradicionais e até o que eu percebo é que todos os amigos vão, porque eles ficam com medo de sofrerem bullying ou os amigos ficarem zoando se eles não comerem, né? O refrigerante também, porque anda de mão dada, né, anda de mãos dadas aí com o lanche, que também a criançada adora refrigerante. Então, assim, se eu for pensar que o suco também pode ter açúcar, mas o refrigerante é o campeão, né? E um grande mal que até veio na minha cabeça, que cada vez mais precoce eu tenho visto pré-adolescentes tomando, é energético, que é um grande perigo. Porque além da quantidade de açúcar que ele traz cafeína e taurina, que eu acho que é desnecessário para a idade deles, eles estarem já se expondo e tem malefícios aí para a parte cardiovascular. Então, por mais que a gente não tenha, a gente tem esse lado nosso aqui no interior, né, de ter uma alimentação às vezes mais saudável, ter esse contato com o campo, eu acho que em muitos grandes centros a gente tem essa exposição maciça. E o mundo está sendo invadido, né? Cada vez mais com a mídia, redes sociais. Eu mesma baixei um programa, vou falar aqui, né? Eu baixei o iFood no meu celular, uma vez que minha filha queria um negócio. O tempo todo eu recebendo sinalização, até no meu relógio, se eu não vou pedir, né? A partir do momento que você compra alguma coisa, né? A inteligência artificial começa... eles têm, né, eu acho que eles veem que eu não estou acessando, então é o tempo todo, no almoço, no café, no jantar. E isso lembre, às vezes você está num dia ruim, que você está chateado, a alimentação tem muito a fome emocional. E na infância também, você pode ver que época de prova, os pais falam, nossa, quando chega a época de prova, ele fica terrível, quer comer tudo, porque dá ansiedade, né? Então você imagina você tá lá, tá chateado, um dia que não foi legal... ou a criança, aí começa a receber notificação, na hora vem coisa gostosa, tipo, a gordura é muito palatável, então batata frita, não tem criança que não goste, eu tô para conhecer alguma. E o doce também, as papilas gustativas, né, o doce e a gordura são muito palatáveis, então é muito comum você ver mesmo essa necessidade da pessoa quando não tá legal, ela tá meio chateada, ou tá triste, ou angustiada, de querer buscar aquele prazer, e até falar assim, nossa, eu preciso comer tipo um lanche ou um salgadinho e depois eu preciso ter o doce em cima. Daí eles até falam assim, para o açúcar anular o salgado. Mas não é, que na verdade os dois dão prazer, então a pessoa está tão necessitada daquilo que ela acaba buscando. O duro são as calorias que vêm, né?
São produtos que têm um realçador de sabor muito grande, né? Então ele dá essa sensação muito boa, né? Vamos dizer assim, para tampar um buraco ali, né? Que a pessoa tá emocionalmente falando, né? Exatamente, mas o problema é assim, por exemplo, tem outras coisas que podem dar esse prazer, essa dopamina também. Então, quando a gente cresceu, tinha atividade física, acho que vocês pegaram a fase, eu tô me achando velha aqui, vocês pegaram a fase de educação física na escola, porque muitas vezes hoje em dia eu sei que não é obrigatório mais. E a gente gostava, eu lembro que eu amava, eu lembro até o nome da minha tia da educação física, às vezes eu não lembro o nome de outros professores, mas dela eu lembro, que eu adorava. E aí, depois que acabava, você gostava de se reunir com seus amigos, brincava de queimada, basquete, né? De tudo, mãe de pega-pega, pular banco. E hoje em dia, eu percebo que os jovens, eles vão ficando mais sedentários, eles vão ficando mais isolados. Quase todos hoje em dia têm algum smartphone, né, um celular. Então, eles começam a ficar voltados nos joguinhos deles. Tem Clash Royale, tem um monte de joguinho agora. A minha sobrinha me chamou, tia Tati, você não joga Roblox? Falei, não, eu não sei jogar Roblox. E assim, eu quando tenho a oportunidade, eu tento... Puxar para outro lado, balancear, né? Porque meio faz parte, né? Que eu sou endocrinologista também, isso também pode atrapalhar no crescimento. Então, eu já fico querendo retirar desse mundo eletrônico. Mas, às vezes, os pais trabalham em home office ou eles estão muito ocupados. Então, e aquela coisa da segurança, de medo do filho estar na rua. Porque hoje em dia tem a questão da segurança, né? Então, os pais gostam dos filhos em casa. Então, às vezes, assim, não é nem questão de egoísmo mesmo, é questão de preocupação. Ele fala, é melhor que meu filho fique no videogame ou brincando em casa, né, no laptop ou então no celular, do que ele esteja descendo na quadra e fora da visão, né? Então, isso tem que ser colocado. Será que não dá para você tirar uma horinha, pai e mãe, descer com o seu filho? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu tava fazendo isso ontem. Mas eu só puxar mais... Espera aí, antes disso aí, deixa eu só... Ela falou assim, sou endócrino, né? E eu acabei pulando o currículo dela aqui. Que você lê tudo, ainda tem um ler mais aqui ainda. Só para mim pincelar aqui as tuas formações aqui. Então, a doutora Tatiana é endocrinologista e nutróloga, pós-graduada em medicina do esporte e em nutrologia esportiva, aprimorada em transtornos alimentares, em veganismo, vegetarianismo. Ela tem residência em clínica médica, residência em endocrinologia e metabologia na PUC, a outra na Fundap, título de especialista em nutrologia pela AMB, pós-graduada em terapia nutricional pela FMRP da USP, pós-graduada em medicina do esporte, pós-graduada em nutrologia esportiva, médica preceptora e membro da equipe multidisciplinar do Ambulatório de Endocrinologia de Exercício da Medicina Esportiva Unifesp, EPM, médica aprimorada em transtornos alimentares pela Albulin IPQ FMUSP, pós-graduação em vegetarianismo e veganismo. Agora sim, agora pergunta, amigo. Parabéns. Sabe o que eu ia perguntar? Você iniciou aqui a conversa falando que está chegando no índice de 70% da população. Me chamou a atenção que você falou que ele já é de 50%? Sim, a gente já, em sobrepeso, sim. A gente já está em 50%. Nossa, mas isso... Caramba, mas faz muito tempo isso? Que já alcançou esse tempo de 50%? Não faz muito tempo, mas nessa década passada que a gente, aqui na década de 2020, a gente já alcançou. Caramba, assustador, hein? Mas você vê que é mais ou menos o período que entrou mais a tecnologia, de repente, será que tem esse porquê? Eu ia puxar até outra coisa, porque eu concordo. Só que assim, nós, Márcio, nós somos também a geração que já começou a receber a tecnologia, que é a questão do videogame e tudo. E hoje as crianças são resultado dos pais, né? Sim. Então, assim, acho que essa mudança do que está acontecendo, a criança ela só é o resultado do problema que a nossa geração quer. Você entendeu? Sim, eu concordo. Então, assim, a criança está pagando por um negócio que são decisões nossas.
igual você falou, de não ter um tempo com o filho, alguma coisa assim. E a gente é a primeira geração disso aí. Então, para ficar mais fácil de lidar com todo o resto da vida adulta, acaba a criança pagando Como pato, disse né? o Maurício da Grow aqui, os pais hoje são ocupados digitalmente, né? E aí, o que é mais fácil? Antigamente saía jogar bola com o filho, saía andar de bicicleta, saía fazer, né, atividades físicas. Hoje, tô ocupado, dá um tablet, um celular, entra ali no, sei lá, no coisa e acaba não tendo esse convívio mais na parte física, né, com as crianças, né? A gente tá falando de filhos, né? Meus filhos Aham. também eu apresentei para ser alguma coisa para fazer entre a gente. E eu acho que você tá correto mesmo. Essa conscientização da gente introduzir a atividade física desde que as crianças são pequenas, até para a segurança deles. Por exemplo, nadar. Se você começa já a nadar com seu filho desde os 6 meses, 8 meses, com 1 ano, ele já nada sozinho na piscina. Óbvio que não dá pra gente deixar uma criança sozinha, porque a musculatura ainda é muito fraquinha, muito pequena, até para guardar glicogênio, a criança pode estafar, né, entrar em astenia e afundar. Mas já é uma mega segurança para os pais, então eu uso muito isso. Ai, leva na piscina. E aí, depois que a criança já está nadando melhor, ela pode usar aquele tempo que a criança está fazendo natação e, de repente, às vezes a academia é combinada e a pessoa ir fazer uma esteira, a pessoa ir fazer algum esporte dentro lá da academia ou nadar. Porque às vezes tem a raia das crianças e tem a raia que a Sim. pessoa pode nadar. Então, tentar fazer combinado, né? Vira uma atividade física em conjunto. Correr no parque, levar no parquinho. Tem muita atividade que você pode, hoje em dia, por exemplo, você tem academias, desde o ar livre de parques, que você não gasta nada, até lugares que você consegue fazer, tipo, a criança faz uma aula de tênis, o pai pode fazer também. Eu tô falando assim, que é sempre importante, você tá correto. É uma geração que a gente tem muita parcela de culpa, sim, do comodismo, né? Porque a gente pegou muita facilidade. E até a pandemia fez um boom, deu uma piorada. Você falou, nossa, a gente já chegou a 50%. A pandemia acelerou isso. Quantas pessoas que fizeram compras enormes de alimentos processados, né? Que eu falei, bolacha, salgadinhos, e ficaram só assistindo televisão, morrendo de medo do Covid, comendo, largaram da academia, da atividade física e acabaram ganhando peso. Pessoas que chegaram a ganhar até 20 quilos. E os filhos ficaram junto. Os filhos ficaram em homeschooling, também pararam de interagir, tanto que também outro boom que teve, que é muito importante, a gente não pode deixar de colocar aí, chamar atenção, a depressão. Muitas crianças ficaram deprimidas porque pararam de sair e interagir com os amigos. E o que a pessoa, às vezes, claro que tem depressão que a pessoa não come, mas a pessoa começa a comer mais. Tem alguns medicamentos também que aumentam o apetite. Então, algumas pessoas acabaram acomodando e não voltando mais. E alguns pais que começaram a ficar no trabalho home office, começaram também aí a ficar muito focados em casa e deixaram de levar os filhos também para passearem. Alguns até chegaram a sugerir, por que as escolas não deixam o ensino online? Eu acho que isso daí é interessante um dia vocês abordarem, porque tem muitos pais que queriam que os filhos ficassem de maneira online. Porque, assim, com o trânsito que tem em São Paulo, você concorda que para algumas pessoas facilitaria? Mas a gente não pode pensar só em facilidade na vida, né? Eu gosto muito de estudar civilizações. E eu fico preocupada com a modernidade, como médica mesmo. Porque antigamente as pessoas tinham que sair, caçar o alimento, partir a lenha para colocar o fogo, senão elas morriam de frio. Você vê quantas calorias que a gente gastava. Hoje em dia é tudo muito fácil. E assim, se vocês virem, teve uma matéria que realmente é real, mostrando que as doenças cardiovasculares têm matado mais jovens. Também é consequência. Os nossos avós morriam com 60, 70, 80, né, decorrentes de muitas coisas boas que a gente foi fazendo, de antibiótico, de hospitalização. Agora começou a ter uma mortalidade mais precoce. Também é da alimentação ultraprocessada, do sedentarismo, dos maus hábitos. As pessoas hoje em dia acabaram fumando mais, bebendo muito mais,
dormindo muito menos, se expondo a mais riscos. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente prestar atenção, igual você fez esse comentário, né? Uhum. Que algum lugar a gente está errando. E pegar e remodelar para corrigir essa mudança de percurso aí que está fazendo essa criançada ficar mais obesa, gordura no fígado, esteatose hepática, que eu só vi em pessoas obesas e adultas. Hoje em dia eu tenho pego crianças com esteatose, crianças que vão para bariátrica, né? Que daí na adolescência eles acabam indo para bariátrica. Então, essa chamada de atenção, você tem razão. Eles podem ser um produto da nossa geração que acabou errando, e a gente tem como remodelar e fazer com que isso dê certo lá no futuro. A gente é geração de transição, né? Assim, realmente, né? Porque eu lembro da minha época de criança e a gente comia... Bom, não tinha, né? Os fast foods que se tem hoje em dia, você não tinha acesso a tudo isso daí e tal, e a gente sempre comia... Então, assim, como você falou, tinha os avós, né? E os pais sempre cozinhavam, né? E a mãe, e sempre optavam por... Tinha a feirinha, né? E vai na feira e compra tudo natural para fazer um doce, para fazer, né? Não compra as coisas, né? Enlatadas ou processadas, né? E, assim, a alimentação que a gente tinha, e a gente tinha a parte do exercício físico, né? Aí começou a tecnologia mesmo, na nossa época, né? E a gente acabou transferindo ou achando que, de repente, não iria acontecer como é que tá hoje a situação, né? Quer salvar a geração de hoje, deixa as crianças para ser cuidadas pelos avós. Pelos avós. Que não tem tecnologia. No fio, os culpados somos nós, né? É o meio de campo que tá com o problema aí. Mas olha, você falou uma coisa que eu fiquei... Você percebeu que os idosos também estão viciados em internet? Tem bastante. É muito 880, né? Ou não entende nada ou já tá entendendo muito. Já tá entendendo tudo. Viciam no Skype, Facebook. Você vê, assim, todas as mães de amigas e tias da escola ficam o tempo todo. O saudosismo também ajuda, né? Porque encontra gente que não encontrava. Aí não querem levar... Não, mas assim, você falou... Eu tenho uma paciente que eu falei que ela tá com obesidade, a filha. Eu falei, por que você não fala com a sua mãe? Ela falou, vai arrancar minha mãe do Facebook. Você não arranca. Né? Pra você ver como a gente perdeu o time aí de... tentar dar uma segurada aí na exposição, nas telas, né? Telas. Mas Pode falar. Não, é que eu lembrei de novo daquele filme lá, do Dilema das Redes Sociais, lá, que tem na Netflix, e fala muito do estímulo que as redes sociais causam na pessoa. Ele é realçador de sabor, né? Dopamina, não sei o quê, e aquilo, e a pessoa recebe uma curtida, ela fica toda empolgada, nossa, alguém me viu aqui, alguém me notou, né? E aquilo vai criando, e às vezes é o estímulo que, de repente, a comida também pode trazer, né? O hambúrguer, a batata tempero, frita, né? O tempero. O sódio. Mas aí tem uma faca de dois gumes. Pode levar essa compulsão, mas também, né, falando em redes sociais, muitas meninas, a maioria meninas, hoje em dia não tem mais só esse padrão feminino. Tem tido anorexia. Eu estudo transtornos alimentares e atendi umas 4, 5 anoréxicas só da pandemia, porque elas ficavam o tempo todo acessando a internet em casa e se olhando no espelho, e aí pararam de comer. E os pais, às vezes, acabavam não prestando tanta atenção. Quando viram a situação, elas já estavam com anorexia mesmo, né, que é uma doença onde você não se enxerga magra. Você para de comer, você interrompe a alimentação e o índice de massa seria menor que 17, quer dizer, uma magreza mais extrema. E assim, a pandemia causou isso, porque tudo é muito lindo, é tudo muito perfeito. Os corpos são lindos, os rostos são lindos, a menina tá de biquíni. No Instagram, né? Tudo lindo, né? Magrinha, sem defeito. Então, tem esse dilema também, né? Então, eu acho que a gente, como pais, educadores, a gente tem que ficar um pouco de olho no que tem acontecido em TikTok, em Instagram e nas escolas também. É um trabalho que a gente pode tentar depois um dia colocar em escolas, de alertar da pessoa ser feliz como ela é e achar dopamina em outras coisas, né? Achar dopamina no convívio social, nos amigos, na integração.
e na alimentação saudável, tirar um pouco, porque eu acho que a tela causa ansiedade. Causa ansiedade tanto nas crianças, quanto nos adultos, quanto nos idosos também, né? Na melhor idade também. Porque se você vê, fica meio massivo, excessivo, né? A pessoa fica às vezes o dia inteiro no Facebook. Eu percebo até pela minha funcionária, ela vai ver o podcast, eu tô frita. Mas todo dia tem o bom dia, o boa tarde, o boa noite dela, porque ela, acho que ela posta no Face e sai no Instagram e eu vejo lá, entendeu? Acaba sendo uma maneira que a pessoa tá socializando, mas aquilo prende, né? E eu acho que gera uma dependência até, né? Fica tóxico, né? Doutor, eu ia te fazer... Assim, primeiro eu ia te falar um dado aqui, lá de São Paulo, né? Claro. Que tem alguns empreendimentos novos que os apartamentos são cada vez menores. Hoje em dia, alguns não tem nem a parte da lavanderia, porque a lavanderia é coletiva, nem uma parte do prédio. E tem alguns agora que não tem nem a cozinha. A parte da... Só tem a pia ali, mas não tem espaço para fogão, nada. Porque é tudo pelo delivery agora. Já tá criando um apartamento assim. Você vê como que essa coisa da caça, que hoje seria a gente ir até a feira ou mercado, realmente virou só um botão, né? Porque também tem aquele mercadinho que não tem pessoa, que é aquela máquina que compra ali na hora e sobe para o apartamento. Agora eu ia te fazer uma pergunta, assim, porque geralmente acredito que quando você vai atender crianças, a chave da mudança... Você vai ter que começar pelos pais, certo? Porque primeiro que eles que compram, eles que fazem, e no final o certo seria eles terem a decisão do que o filho vai consumir, né? Como que é realmente isso que acontece e como que é assim, como que eles recebem essa mensagem quando você mostra que quem tem que mudar são os pais, entendeu? Então, assim, geralmente as crianças, elas chegam... Vamos pensar assim, algumas chegam pelos próprios pais, que os pais começaram a mudar de vida, começaram a perceber que não estava legal o peso, ou por sentirem que assim, aconteceu, né? Eu falei da pandemia. Começaram a ter que voltar para o trabalho e viram que as roupas não estavam nem servindo mais e falaram, preciso perder peso, né? E falaram, vou fazer uns exames também, um parar em mim. E aí notaram que os filhos também... pularam muito, o número de uniforme começou a aumentar muito, e para ver a parte de crescimento, que alguns se prejudicaram também na altura pela pandemia. E aí, quando é assim, é mais fácil, porque os pais já estão nessa vibe, né, da alimentação. E isso é interessante porque já aconteceu também, daí, por exemplo, vem a mãe, vem o filho, aí depois vem o pai. Eles conseguiram, e a criança tem um poder sobre o pai. Se a mãe às vezes fala para o marido, vai na endócrino, vai ver o peso, às vezes o pai não vai, mas se o filho pede, aí às vezes o pai cede. Isso é um caso. O outro é quando o pediatra vê que a criança está muito além da curva de crescimento, né, de peso, e fala, melhor você procurar um endocrinologista, um nutrólogo, um nutricionista aí para adequar essa alimentação. Aí é um pouco mais difícil, porque às vezes o pai só vai, ou a mãe só vai na segunda, terceira consulta que o pediatra fala isso. Porque é difícil mudar, né? Eu não tô dando razão, mas assim, é complicado. Porque às vezes a pessoa tá tão condicionada já ao filho comer na escola, ao filho almoçar na avó. Você brincou da avó, mas tá cheio de vós que me atrapalham na minha missão. Porque vó adora ver o neto feliz e gordinho. CD, né? Sede, né? E você é de São Paulo, mas como é que é a avó do interior? Não é aquela avó que gosta do neto gordinho? Não, bolinho de chuva, né? Bolinho de chuva. E não tá saudável, né? Se não tiver gordinho, não tá saudável, né? Refrigerante. Quando é vó, mãe do pai, né? A sua mãe não tá cozinhando direito, né? Então, elas acabam boicotando. Eu tinha um paciente que a avó era portuguesa. Até eu ficava com água na boca de ver as coisas que o menino comia. Tipo, sobremesa, pastel de nata, assim, nesse nível. E um deles queria ser jogador de futebol. Até ele chegou a ir pra Cotia. E a alimentação dele era açúcar puro. Aí eu tive que entrar, assim, meio pesado, porque estava atrapalhando muito o crescimento dele. E também a alimentação muito rica em açúcar deixa a pessoa mais cansada. Deixa a pessoa, né, aquele banho de insulina, você fica mais... sabe quando você come tanto que
Sim. Quando você acaba de comer, parece que você vai desmaiar de tão cansado, você quer dormir. A siesta, né, do espanhol. Então, eu preciso da colaboração da família. Eu tenho que localizar, que nem o Dr. Nau fala, né, os facilitadores. Porque às vezes são os pais, aqueles pais que gostam de comer e sempre os filhos estão com eles. Então é na alegria, na tristeza, no fast food, na pipoca do cinema, estão todos lá comendo. É aquela família que você vê que a família inteira tem sobrepeso, né? Quando acontece isso, o que eu tento pontuar? O problema de saúde mesmo do filho. Às vezes a criança já está com esteatose. E assim, uma criança com gordura no fígado não é normal. Uma adolescente com gordura no fígado também não é normal. Ele está tendo um excesso aí de alimentação com gorduras saturadas, com doce, e tem que tratar, às vezes, até o colesterol dessa criança. Aí os pais se preocupam da saúde do filho e melhoram, né? A atividade física, às vezes, é um problema, porque os pais trabalham fora. Então, muitas vezes, eles não têm tempo. Então, eu tento manejar soluções com eles, né? Nem todo mundo tem a vida parecida. Então, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que não têm. Tem gente que pode contar com um tio, com vó. Tem gente que não pode. Então, eu tento assim, como que é a escola? Será que lá não tem? Daí eu fico, né? Porque até isso você tem. Será que lá não tem futebol? Ah, a escola é a X. Ah, eu fiquei sabendo que lá tem grupo de vôlei. A criança, eu não gosto de vôlei. Ah, mas tem basquete. Ah, basquete eu gosto. Só que às vezes é aquele horário terrível para os pais, sabe? Tipo, quarta às 6 da tarde, que tem trânsito. Mas aí eu falo, vamos fazer uma forcinha? Então você tem que, com muita paciência, é como se fosse um xadrez, cada um cede de um lado. A criança também, tipo, a criança adora tomar refrigerante. Ela toma toma uma garrafa de 2 litros por dia. Nossa. Aí, isso eu aprendi, foi muito legal na nutrologia. Não adianta você virar para a criança e falar, porque é uma criança, ela não vai entender. A partir de amanhã você não vai tomar mais nada de refrigerante. Aí você vai negociando e a criança gosta, às vezes, de agradar. Então você fala, vamos combinar então, você toma um copo, né? Porque ela já vai esperando que você vai falar que ela não pode tomar mais nenhum. Aí ela, eba, eu vou poder tomar um copo, entendeu? Você vai negociando e vai melhorando. Em vez de comer doce, tipo, todo dia, vamos comer então 3 vezes na semana? Aí na outra consulta eu falo, nossa, que legal, você conseguiu 3, mas será que você consegue uma? E ele também vai ficando mais feliz, porque ele vai ficando mais disposto. E pode saber uma coisa assim que eu percebo, não existe criança que não gosta de atividade física. A criança é feita para atividade física. Na verdade, ela pode não estar na atividade física que ela gosta, mas alguma atividade física ela vai gostar e vai adorar. É claro que às vezes o que acontece na vida moderna, o pai, a mãe, eles tentam colocar naquela que é mais fácil para eles. Sim. Mas, de repente, se você rastrear, tem sempre alguma coisa que eles vão gostar. E às vezes são coisas assim, super engraçadas, e eles se envolvem tanto que aquilo abre espaço para ele gostar das outras também. Tipo, atividades circenses. Toda criança adora trapézio, adora atividade assim circense com faixas, eles adoram. Então, às vezes, ali eles não estão tão expostos, porque eles não querem se expor. Menino, principalmente, às vezes não quer expor que tá com mais gordurinha na região do tórax. Depois que ele perde um pouco de peso, aí ele vai para as outras, né? Então, é um trabalho de formiguinha, não é fácil. Às vezes eu penso, igual você falou, vou ter que tratar a família inteira. Senão Eu tô falando, sabe, porque eu tenho uma filha de 6 anos, né? Vai fazer 6 anos. Acaba que o círculo próximo, você fica com pais de criança da mesma idade. E eu te identifico com um outro problema. O problema não tá nem na atividade, porque toda criança concorda, toda criança quer fazer exercício. Tá? Quando você fala, mas hoje a tecnologia não, a criança quer. A Kátia falou, a criança, se você colocar alguma coisa que não seja isso aqui, ela vai optar por fazer outra coisa, né? Mas aí se coloca um celular, uma televisão ligada para ela ficar lá, ela vai... Mas ela prefere fazer atividade física. Mas sabe qual que é no meu círculo, onde que eu vejo que é o problema? É no rastrear. Os pais não estão nem rastreando. Não está experimentando, não está levando para fora para experimentar, não gosta dessa atividade, vai fazer outra, não. Entendeu? É igual você falou, é o cômodo que tem o futebol na esquina, tá mais fácil, joga lá, a criança não gosta de futebol e tá fazendo ir lá, e não tá experimentando outras coisas, entendeu?
Essa o que é o problema. O mesmo jeito que tá cômodo colocar um fast food para atender lá rapidinho, tá fácil colocar no judô depois da escola, você não gosta de... Entendeu? Exatamente. Esse que é o pior. Eu vejo pelo meu meio. Assim, Exatamente. o ponto que tá. E antigamente o estereótipo da criança saudável era a gordinha com as bochechas rosadas, né? Foi bem isso, né? É isso, né? A gente Olha lembra lá que mesmo, saúde, tá saudável. E, na verdade, aquilo de repente não era nem a saúde em si, né? Já era um problema ali. E aí falava muito assim, não, mas que ele tem tendência para engordar. Então ele tem tendência para engordar Mas e... sabe o que eu acho que era mais sossegado? Agora eu tô pensando mesmo agora, assim. Que falava que a avó via, assim, que era mais gordinho, mas as crianças antes tava gordinha e ainda fazia atividade para queimar, né? Exatamente. Então eu acho que ainda tinha uma solução ali, né? Mas agora existe também tendência para engordar? Tem, você tem alguns... você tem alguns fatores que podem levar você a ter mais obesidade. Inclusive genéticos, né? Tem o gene OBOB, que é da obesidade. Tem a resistência insulínica, que são aquelas crianças que geralmente engordam nessa parte de cima, sabe? Aquela obesidade mais visceral, Sim. né? Sim. Mas sempre tem como você melhorar e corrigir. Até porque essas crianças, às vezes, elas têm muito mais força. Então, elas nadam muito bem, elas conseguem arremessar muito bem. Não é um estereótipo, mas se você for pegar, por exemplo, às vezes, meninas na natação, a maioria delas, você vê que elas têm um tronco mais forte. Esguio, né? Elas já têm... e elas têm, assim... porque já faz parte meio que da parte hormonal dela, né? E você consegue, se forem meninos mais longilíneos, mais compridos, eles já são bons em altura, em esportes de altura, tipo basquete, vôlei, para você conseguir fazer bloqueio. Mas mesmo que não tenha esse direcionamento, alguma coisa eles vão gostar. E é igual você falou. Eu já vi, e é ruim, assim, falar, mas eu já fiquei até triste. Porque às vezes a criança fala até o que ela quer, né? E a pessoa fala, não, você vai ter que fazer isso, que é o que dá pra você fazer. Não cabe na rotina, né? Não cabe na e fazer rotina. a coisa que a criança não gosta de fazer aquilo E às vezes assim, é sábado, 8:30 da manhã. Aí vamos lá, porque a gente tem que ver sempre os dois lados das coisas. Às vezes o pai trabalha o dia inteiro, até a noite. A mãe, que hoje em dia, as nossas mães tinham uma rotina... A minha mãe trabalhava também, mas ela tinha uma rotina menor de trabalho. Hoje em dia tem mulher que trabalha até carga horária maior que homem. A minha carga horária, às vezes, acaba em alguns dias ultrapassando a do Zé, pela medicina, por outros fatores. Então, o que acontece? Chega fim de semana, às vezes os pais estão acabados de cansados, né? E aí o filho quer ir no clube que fica 1 hora da casa, 8 horas da manhã que tem futebol, por exemplo. É complicado, mas aí vem aquela coisa. A gente tem um dever, né, pelo Estatuto até de Infância e Adolescente, de cuidar daquela criança, entendeu? E pode combinar com a esposa. Um sábado você leva, um sábado eu levo. Daí eu dou aquela intrometida, aproveito que eu tenho 3, né, e fico, então, eu uso exemplos em casa e vou negociando. E tem isso, futebol de sexta à tarde, quem levava era o Zé. Era no finzinho da tarde, porque só tinha uma que... Não é misoginia, né? Que hoje em dia tem tudo isso. Mas tinham meninas que jogavam, mas a maioria eram meninos que jogavam bola. E os pais que levavam. Então não tinha nem ninguém para eu conversar muito lá. Então eu falava, Zé, aproveita, leva você. E aí outras coisas eu levava as meninas, que era balé e tal. A gente fazia a gente acabava negociando aí quem que... alternava quem ia levar. E Você falou de luta, né? O meu filho adorava fazer luta. Ele é um menino de fases. Ele adorava fazer taekwondo. Ele até graduou faixa preta. Legal. Aí, do nada, ele... Cansei do taekwondo, que o neto cansa. Aí, agora, ele tá querendo voltar. E a gente fica assim, ai, meu Deus. Ó, tô até eu colocando. Porque agora o horário do taekwondo uma dele... responsabilidade, né? Como é de faixa preta, é à noite. Tipo, das 8:30 às 9:30 da noite. É duro. Você chega em casa cansado. Aí você fala, meu Deus, vou Qual a pegar idade o dele? carro. Ele tá com 15. Vou E ele pegar no o pique, carro. né? Ele no pique, pra ele até 11 horas. Pegar o carro, levar. Aí nem vale a pena você voltar, porque até você chegar lá, Mas só você já ficar vendo, né? entendeu? Então, assim, você tem que
E no amor, pelo amor, você fala, não, eu vou fazer, porque, assim, vai chegar uma hora que depois eles vão pra faculdade, ou, né? Já tá aí, né? Então, exatamente. Então, você tem que usar aquele amor mesmo e pensar que é por bem dele. Tanto que o Neto é um menino que ele é super, desde criança, eu falo, se eu vou ensinar isso, eu vou fazer também. Eu coloquei as crianças no exercício, na atividade física. Todos nadaram, aí eu nem perguntei se gostavam ou não, cresceram nadando. As meninas no balé, só que o balé às vezes não queima muita caloria, então nadavam. Até pela segurança deles. E depois eles foram direcionando, né? A Valentina, que é a que estava aqui, ela agora esse ano parou, tá longe de mim, né? Então eu já percebi que deu uma bagunçada aí, mas eu tenho que ir de leve que, assim, o adolescente às vezes tem mais dificuldade de aceitar mudanças, né? A Manuela continua no balé e também ela gosta de musculação. E o Neto faz tudo o que você imagina. Mas porque lá atrás eu plantei a sementinha. Pode ser que um dia pare, igual a Valentina parou agora, que ela não quer fazer atividade física, que ela tá no primeiro ano de faculdade, diz que ou eu faço exercício ou eu estudo. Mas já já ela vai se adaptar, porque a plantinha tá ali dentro, sabe? Você tem que plantar a sementinha do quanto que é importante, né? E aí, tentar explicar para ela também a parte de colesterol, porque a Valentina teve uma fase que o colesterol dela deu uma osciladinha. Então, você vai mostrando também para a criança, eles entendem, viu? Que aquilo pode ser perigoso para eles. Um dia, uma criança chegou para mim, tia, o meu médico mandou eu vir aqui, que era o pediatra, porque eu tô com uma veia, ó, a veia tá entupindo. Não é que a veia tava entupindo, acho que ele explicou que, como ele tava, né, com excesso de peso, o colesterol podia entupir as veias. Aqui minha veia, tia, tá entupindo, como é que a gente vai desentupir a veia? Quer dizer, ele até falou na frente da mãe, e a mãe tinha até deu risada, falou, achei tão fofinho, ele tá preocupado, ele fez bonitinho. Importante, né? Falei, ele trocou o arroz branco pelo arroz integral, e todo mundo falando, ele não vai trocar, porque ele odeia arroz integral. Mas é aquela coisa, quando a mãe e o pai falam, às vezes a criança não faz. Quando o nutricionista fala, ou o médico fala, é que nem meus filhos também. Às vezes eu falo, eles não ouvem. Se alguém fala, eles ouvem. E aí você vai fazendo um reforço positivo, ao invés de você brigar. Ai, você tá comendo doce de novo? Você vai e fala, nossa, que lindo o seu prato, tá com saladas, tá com legumes. Então, é claro que assim, a teoria é linda, né? Mas assim, é legal ter um profissional que ajude, até para dividir as frustrações, né? Porque às vezes o pai e a mãe tentam fazer de tudo e a criança tem mais facilidade. Os amigos, você falou da turminha de vocês lá. Às vezes os amigos que levam, você fala pro seu filho, você faz o lanche super lindinho, pão integral, queijo branco. A criança, você chega lá, tá com um pacote de salgadinho, né, de batatinha. Igual a cantina na escola. Leva o lanche, chega lá, os amigos vão na cantina. Aí quebrou tudo. Isso aí era... Você sabe que a minha filha veio, mamãe, todo mundo falou que as coisas que eu levo pra escola são muito esquisitas. Não era nada esquisito. Palitinhos de cenoura, né? Não, Crispes pior que não. Não, mas assim, fazendo um estereótipo, né? Que a criança abre um salgadinho, a outra leva um potinho com palitinhos de cenoura, né? Algumas coisinhas assim que não casa, né? Aí ela vai ter E aí, de repente, ela se frustra, né? De não ter não estar inserida naquele meio lá e acaba indo querendo o que o pessoal tá comendo ali, né? Sim, mas na verdade não era nada de esquisito, entendeu? É porque o pão era integral, entendeu? E igual você falou, as crianças, sabe o que ela queria? Comer na cantina. Sim. O negócio dela não era que o dela era esquisito, é que ela queria comer na cantina. Daí eu negociei, fiz a negociação. Então tá bom. Então 3 dias você leva a lancheira com a comida esquisita, que era a comida integral, e 2 dias daí você come um salgado lá. Aí eu via lá, por exemplo, pão de queijo, que é uma coisa, assim, que é entre ela comer uma coxinha e um pão de queijo, tô falando em questão até de saudável, né? Por causa do colesterol. Aí ela ficava toda feliz. Sim, 2 dias é pão de queijo. Porque a criança, ela gosta de ter essa sensação de vitória. Então, se 5 dias ela não comia, agora ela come 2, pra ela
já saiu ganhando, entendeu? E é tudo uma questão de... Às vezes eu acho até mais fácil você mudar a alimentação da criança e do adolescente do que mudar dos pais. Porque as crianças, elas ainda estão em forma de... Estão naquela fase de crescimento, né? Elas ainda estão aprendendo. E às vezes elas aprendem aquilo para a vida. Quantas crianças já passaram por mim que depois sumiram, eu nunca mais soube, e depois eu encontrei já na faculdade, entrando, hoje eu tô ficando velha. Na faculdade, assim, sabe? Você viu que eles acabaram melhorando e levando aquilo pra sempre. Até pareço aquelas tias loucas, sabe? Que a gente tinha que vir abraçar. Vai, como você tá linda, como você tá lindo. Eu fico, né? Mas assim, por quê? Porque eu tento ter esse trabalho de ensinar. E o porquê que eu tô fazendo, né? Tem aquela coisinha do comer salada verde pra ficar igual o Hulk, comer maçã que é cor-de-rosa pra ficar com a bochecha da Branca de Neve. Ainda com essa criançada hoje em dia, cola. Cola. Com a criança menor, cola. Do jeito que tá esperto hoje em dia. Não, mas essa daí cola. Mas é porque aí é melhor ainda, porque é uma criança que eu pego, se eu pudesse, né, que eu não sou pediatra, mas eu trabalho com a nutrologia também nessa fase. Quanto mais nova a criança e ela aprender a comer melhor, por isso que eu falo que as escolas precisam estar com a gente nisso, né? Mas a gente vai ter impacto nesse adulto. Você não, né? Mas eu concordo, sabe por quê? A minha filha vai fazer 6 anos e vai ter que mudar de escola agora. Essa escola que ela tá agora, que vai até a idade de 6 anos aí, antes de começar mesmo o ensino infantil ali, lá serve almoço, então tem nutricionista, tem tudo certo, balanceadinho. Mas agora que ela vai passar pré-escola, as cantinas não têm esse cuidado ainda, sabia? Não. De tanta alimentação um pouquinho mais saudável. Tudo bem que eles enchem a boca para falar, não, aqui é tudo assado. Só que realmente eu percebi que o cardápio, eu tô com 41, não mudou muito não do que era da minha época, não. Então essa parte do almoço, até tem um cuidado, mas a cantina é um lugar que parou no tempo. É impressionante, né? Mas vocês podem, como pais, questionarem. Sim. E botarem uma pressão. Sim, total. Eu já fiz muito isso. Como mãe e como médica. De ser a chata, sabe? De excluir suco com corante, suco adoçado, né, com açúcar. Sim. Porque é mais fácil e é mais barato. A gente estava falando aqui como é que tá a alimentação. É muito mais barato. A alimentação que é mais calórica, é mais processada, é muito mais barata. Porque a natural, ela estraga, ela vai pro lixo. Então, é muito mais barato você ter alimentos processados. Você dá bolacha para criança na cantina, colocar na lancheira bolacha, suquinho. Isso tinha na nossa época. Aqueles suquinhos tipo Tang, aqueles Kisuko. Nossa, adoro, porque a gente gostava, né? Ficava até com aquele bigodinho na boca, né? E você vê, às vezes, grandes escolas usando, hein? Ali falava que era natural, né? Então, e você vê escolas, na época das minhas crianças, que o lanche deles era com Kisuko. Não sei qual deles que era, mas era. Porque a Valentina, às vezes, vinha com aquela... Com bigodinho. Com bigodinho, assim, de uva ainda, né? Que eu adorava. Eu tomar banho pra tirar aquela marca, já tava na pele, já... E o que vinha? O lanche é ótimo. O lanche é comida balanceada. Aí eu juntava com algumas mães, até uma que era pediatra, porque a Valentina, além de tudo, ela era alérgica. Então, algumas vezes, ela ficava até com alergia na pele, sabe? De tanto corante, que ela sempre gostou. A Valentina, a dopamina dela, ela gosta de comer, entendeu? A minha mais velha, ela até brinca com isso. Ela gosta. Então, eu pegava no pé da qualidade. De tanto encher o saco, eles colocaram suco natural, né? Então, daí eles colocaram suco de laranja, faziam suco de abacaxi, né? Porque, assim, é complicado, você não tá com seu filho na escola. Então, Sim. Teoricamente, você acha que a alimentação ali está sendo do jeito que você gostaria que fosse na sua casa, né? Então, na cantina, eu sei que já tiveram cantinas aqui na cidade que tiveram que reformular porque os pais começaram a reclamar.
da Mas- quantidade de calorias e da falta de opções. Isso que eu ia te perguntar, eu não sei se você conseguiria falar sobre isso, tá? Mas vamos ver. Porque a cantina, por exemplo, quando eu falo muito, tem os assados, então que é o enroladinho de presunto e queijo, essas coisas. A gordura Quais seriam- hidrogenada, A gente comia, né? Quais seriam algumas opções para substituir isso numa cantina, por exemplo? Aqui eu tô com uma pergunta bem de leigo Não, mesmo. assim, você pode colocar. Hoje em dia tem muita farinha funcional e você consegue fazer salgados com essas farinhas. Então, um exemplo, ao invés de ser a farinha branca de trigo, você consegue usar a farinha integral de aveia, farinha multigrãos. Então você tá falando mais dos ingredientes, não em questão do assado em si, né? Sim, você Tá. consegue melhorar a qualidade do assado, Entendi. entendeu? Uhum. Então você consegue, você já falou que é assado. Então ali ela já tá te dando uma Um dica, caminho, já não é. é frito, É, né? é. Então você consegue naquele assado, o que você pode fazer para melhorar? Queijo amarelo, né, que é um queijo mais gorduroso, Substitui, né? ricota, cottage, porque a ricota às vezes é um pouco mais forte. O cottage é uma delícia, ele não tem gosto de nada, você que dá o gosto ali às vezes do que você quer. Queijinho branco, as crianças gostam, viu? Ai, tio, eu não gosto de queijo branco. Aí você falou, você já comeu? Não, eles nem sabem, Sim, eles falam que não gostam. Criança tem essa mania de falar que não gosta, que eles não colocaram na boca. Faz com queijo branco. Daí você vai falar, mas o peito de peru não é tão saudável, mas tem menos calorias do que o presunto. Uhum. Aí coloca uma fatia com o queijinho branco e um pouquinho de orégano. E a farinha integral. Já melhorou muito a qualidade nutricional do lanche. Uhum. Aí você vai falar assim, ai, mas não seria mais saudável? A gente sempre tem esses porquês, né? Uhum. Mas já vai ser um salgado mais... já vai ser um salgado com uma qualidade nutricional melhor. E mais Entendi. funcional. Ajuda a ir no banheiro. Quantas crianças hoje em dia até têm intestino preso? Porque a alimentação é muito ruim. Outra coisa também que é muito legal. Hoje em dia você pode fazer coxinha com batata doce. Uhum. Então, ela fica diferente, mas ela fica gostosa. Tem de jaca também, né? Sim, nossa, ontem mesmo eu comi pimentão recheado de jaca, porque a Valentina, ela é vegetariana. Uhum. Então, em casa sempre tem um prato que é vegetariano, né? Jaca é gostoso. Você pode, inclusive, misturar, jaca com frango. Fica muito gostoso, porque você não coloca tanto frango e a jaca tem bastante fibra, ajuda no Sim. intestino também. Então, você consegue mudar, mas isso, às vezes, dá mais trabalho, é um pouco mais caro. Uhum. Posso até falar uma experiência que eu tive? Sim, claro. Claro. Tiveram duas experiências muito legais que eu passei com dificuldade de mudar a alimentação. Uhum. Uma, eu falo que foi uma das minhas mais legais. Eu fiz um trabalho, vou falar nomes aqui, porque com o MEC. Eu fui contratada pelo MEC para a gente melhorar a alimentação. O programa era Gerente Saudável. Então, 25 gerentes. E a alimentação deles estava muito difícil, porque comia muito lanche. E também, os horários deles eram complicados. Então, a gente conseguiu uma alimentação bem melhor para eles. Conseguimos um programa de academia para eles também, para eles perderem peso, porque eles estavam ficando com aumento de obesidade, hipertensão. Estou falando de adultos, Sim. né? Mas assim, eu falo que isso dá para adaptar para o jovem, Sim. tá? E na prefeitura aqui em Sorocaba, um vereador me chamou, porque ele estava com diabetes e hipertensão, ele falou, doutora Tati, você me ajuda? Aí foi uma coisa que eu fiz, né, para dar uma ajuda para eles. Fui lá conversar na Copa. É claro que é mais fácil você fazer a comida mais calórica e você mudar, às vezes, uma coisa que já está instituída há anos. Imagina assim, eu era a menina chata, na época eu era mais nova, torrando o pessoal que está ali há muito tempo, né? E aí, já viraram a cara. Porque, mas daí perde. Falei, não, mas vamos tentar. Aí eu fiz um toma lá da cá. Eu consegui 2 lava-louças.
em Foi troca. meio comprado o negócio. Não, mas assim, por quê? Porque falaram que aumentava muita louça. Aham. E realmente, porque daí você tem que fazer a farinha, não é uma farinha Sim, de saco. sim. É. Eu concordo, né? Mas daí vai ter que fazer a farinha, porque tem que triturar as coisas. Falei, então. Ela, já tem um monte de louça. Falei, mas eu acho que a prefeitura deve ter alguma verba. Aí já equilibrou, né? Já não. É que nem a atividade física Sim, lá. Sim, negociação, né? É negociação, Uhum. sempre é negociação. Política. Quando os dois lados ficam felizes com alguma coisa, sai o dá negócio. certo. E melhorou. Aí elas picaram mais frutas, que falaram que ia dar mais bandejas. Você Uhum. entendeu? Sim, sim. Porque assim, era mais fácil deixar o presunto, queijo, pão, bolo. Aí eu falei, então vamos fazer uma coisa mais funcional? Daí eu descobri que tinha lá funcionárias diabéticas, hipertensas. Eu falei, viu, mas para vocês também vai ser melhor. Ainda consegui umas receitas e consegui que uma pessoa que fosse especialista em cozinha funcional fizesse um livro de receitas e-book para elas. Uhum. Então, espero que esteja assim ainda lá, mas a minha parte eu consegui, que foram as lava-louças, porque realmente dá muito mais trabalho e é muito mais custoso, entendeu? Então é mais fácil. Se você vende a qualidade nutricional que é mais trivial, que tem mais barata, pelo mesmo preço, fica mais caro, que a gente estava falando do valor. Mas a gente tem que pensar que todo dia comer uma comida mais saudável vai resultar na saúde do adulto. Mas no final do dia a diferença é muito grande. Tô falando de disposição, né? Muito. Eu ia te fazer essa pergunta, se você também faz consultoria ou assessoria para escolas? Você faz isso também? Não, eu não faço. Na verdade, a gente tinha até um projeto com esse mesmo vereador de melhorar as merendas escolares aqui em Sorocaba. Uhum. Porque ele pediu, depois que eu fiz isso aí, pra gente avaliar as merendas pelo aumento da obesidade infantil. Aí veio a pandemia. Mas que legal, legal esse deputado. É vereador. Vereador, que legal, hein? Mas talvez por um problema dele, né? Posso falar o nome dele? Claro. É o Fernando Dini, né? Sim. O Fernando, ele tem essa preocupação, né? Legal mesmo, assim, você vê um político realmente interessado buscando isso, né? O problema que a gente passa, né? A gente acaba colocando, né? Buscando, tentando. Aí você fala, poxa, outras pessoas podem estar passando por esse problema também, né? Não, mas só para você ver, né? Como isso acontece na escola pública e acontece na privada também. Sim. Em todo lugar você pode ter esse problema. Sim. Entendeu? E isso tem que ser tratado o mais breve possível para a gente evitar aqueles números que a gente estava conversando agora. E a intolerância à lactose? Nossa, boa pergunta, Márcio. Porque eu não sei se isso, de repente, começou a aparecer casos e casos e pessoas, não, eu sou intolerante à lactose. Dá a impressão que é o do TDAH lá, né? De repente, todo mundo descobriu que pode ter, que tem, ou sei lá. Aí uma tia minha mesmo, outro dia, eu tenho intolerância. Mas, tia, mas... Até agora não tinha. Agora não tinha, de repente, né? Não sei como é que descobre isso, que isso é realmente uma situação difícil. Olha, são dois ganchos. A gente vai falar da intolerância à lactose e eu vou te falar que o TDAH, sim, ele é real e tem alimentação que melhora o TDAH. É mesmo? Tem. Interessante. Hein? Que, inclusive, é alimentação anti-inflamatória.
né? Nossa. Alimentação. Vamos agora. Alimentação anti-inflamatória. Eu tenho medo de falar assim, que parece meio charlatanismo, mas não é. Mas é porque eu já ouvi, porque assim, eu já ouvi falar que tem alimentos que realmente inflamam o corpo, né? Que são os farinha, né? que são os que a gente já tá falando aqui, né? Eu falei que é um nome muito bonito para dizer que é para você comer alimentação natural, né? Mas assim, da intolerância à lactose, ela também é real. Mas assim, vamos lá. Quem tem mais propensão a ter intolerância à lactose? São os povos que geralmente não tinham leite de vaca na região. Por exemplo, no Japão, tinha pouca vaca. Então, tem bastante oriental que é intolerância à lactose. Ah lá. Na Suíça, Família é mais Gucci, difícil, porque na Suíça já tinha vaca. A gente aqui do campo também, eu pelo menos, eu lembro que passava leite de vaca na rua da minha casa. Passava uma belina vendendo tudo que tinha de leite de vaca. Né? E os africanos também, que tem menos, né? Tem mais cabra, assim, não tem muita vaca também na África, né? Então, além dessa intolerância, você pode se tornar intolerante. Do nada, porque se você... Vou dar um exemplo. Você lembra quando você era criança e você tinha diarreia? E ficava, tipo, dias com diarreia? E aí sua avó falava, não pode voltar a tomar leite, só pode tomar coca e não pode tomar leite, senão vai assar. E até a criança, que você vê que a criança, às vezes, quem tem filhos, lembra que quando a criança, às vezes, mamava depois que tinha tido diarreia, ficava assadinha. Aquilo ali é da lactose. Porque o que acontece? A lactase é uma enzima que ela fica bem superficial no intestino. Então, quando você tem uma diarreia, ela acaba... você acaba perdendo um pouco da lactose. E até o seu intestino se recuperar, você tem que introduzir muito lentamente a lactose, senão você não dá tempo do seu intestino produzir, e aquela lactose cai no intestino, aí dá gases e pode dar aquela diarreia ácida, né? Tem alguma coisa a ver com a flora? Tem. Né? Tem. A proteção, né? Mas assim, algumas pessoas são intolerantes, algumas pessoas acham que são. Tem um teste que a gente chama de teste de intolerância à lactose, onde a pessoa consome 50 gramas de lactase, que nem aquele que você faz com a glicose. E aí você dosa o sangue antes dela tomar, para saber como é que tá a glicemia. Daí depois que ela toma, você dosa 60 minutos e 120 minutos. 1 hora e 2 horas depois. Se você absorver a lactose, se você absorver aquele açúcar, é porque você tem lactase. Porque você quebrou porque a lactose você não absorve. Ela é quebrada em galactose e glicose, né? Porque assim, daí se a sua glicemia subiu, é porque você está quebrando e está absorvendo. Se você se você subiu só um pouquinho, menos de 10 a 20 nanogramas da glicose, é porque você é parcialmente intolerante. Se você não subiu nada, é porque você não absorve, você é intolerante. E você já vai saber, né? Porque vai te dar uma mega dor de estômago e às vezes te dá diarreia, porque aquele açúcar não foi absorvido, entendeu? Mas aí tem aquelas correntes, porque a lactose é inflamatória, porque nananã. Eu não acho que a lactose seja inflamatória. Eu acho que ela em excesso, ela irrita o intestino mesmo. Eu não sou, como eu falei, eu tomava leite da vaca na infância, mas se eu consumo muito produto com leite, eu fico já com gases, é uma coisa... E fica inchada, estofada? Fico. Até porque eu consumo pouco, então o meu intestino desacostumou. Sim. Então muita gente desacostumou de tomar leite, derivados do leite. E hoje em dia também tem muito produto lac-free. Então eu comecei um dia a pensar, quase tudo que eu tomo é lac-free. Então provavelmente eu estou absorvendo, tem pouca lactase no meu intestino, porque eu não estou expondo muito o meu intestino. Entendeu? Isso é bom ou ruim? Porque também tem essa coisa, né? Que falam assim que você consumir muito produto sem lactose, no final vai te deixar mais... Intolerante. Intolerante ainda, né? Então, mas é que nem a história do glúten. Tem gente que não é intolerante ao glúten. A gente já tem glúten desde a era de Jesus Cristo, né? Porque tinha pão, trigo, é o que alimentava o maná de trigo. Então, não é que o trigo é tão inflamatório assim, senão, meu Deus, né? O trigo, né? Que falam que é inflamatório, né? Exatamente. Mas, eu acho que, assim, vem a história do alimento processado também. Porque, assim, o pão de ázimo que não é fermentado,
Se você comer pouco as coisas, assim, eu acho que a quantidade tem muito a ver com isso. Quem que se beneficia quando tira o glúten? Tem pessoa que almoça 2 pães, aí no meio da manhã a pessoa come uma coxinha, aí come um monte de nhoque na hora do almoço. Presente. Você tá assim, é? À tarde come mais um monte de pão, aquele pão recheado, e à noite ainda come pizza. Essa pessoa comeu 5 refeições lotadas de glúten. É o glúten que é inflamatório ou é a pessoa que está se expondo muito a muita, entendeu? E junto com isso vem molho industrializado, vem queijo gorduroso, entendeu? Às vezes vem refrigerante, vem bebida alcoólica. Pode vir várias coisas que são inflamatórias. Então, assim, eu conheço pessoas que ficaram intolerantes ao glúten porque do nada viram na internet que é legal não comer glúten nem lactose. Aí vai pro Cortou. Dr. Google, né? Aí É. o Dr. Google... Cortou, aí o dia que ficou, tipo, passou 8 meses sem consumir nada com glúten. Um dia foi num restaurante aqui da cidade, que tem aquelas cebolas que tem a casquinha. Sim. Eu tava morrendo de vontade, comeu 2 daquelas, 2 pedacinhos da cebola, quase, assim, além de ter tido um mega mal-estar, né, passado mal do intestino, a pressão caiu, passou mal, vomitou, porque ela ficou intolerante ao glúten, né? Mas Ela pelo período que ela ficou sem, né? ficou sem, ela parou de expor e ficou sem, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o terrorismo alimentar. E assim, você estava conversando de curtidas, a internet virou um terreno de ninguém, um Mad Max. sim, Você pode, qualquer um faz o que quer ali. E sempre terrorismo alimentar dá curtida. Falar mal da lactose, falar mal do glúten, falar alimento anti-inflamatório, tudo, você não vê isso daí? É tudo, né? É engraçado que essa pessoa tá lá comendo aquilo, assistindo, tá lá curtindo, mas tá lá comendo aquelas coisas. Falar de emagrecer, então, chá emagrecedor, chá seca a barriga, e daí vai, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Uma das coisas que a gente tenta trabalhar é com a desconstrução de, vou falar fake news, né? Com a desconstrução de informações aleatórias jogadas na internet. Eu acho que, assim, tudo pode, né? Desde que em quantidades pequenas. Por exemplo, você não vai Moderado, proibir né? uma criança, uma adolescente de comer doce, entendeu? E aí eu sou às vezes até eu tenho dificuldade com as mães, que tem mãe que é o contrário. A gente estava falando de pais, tem pai que é radical, mas doutora, se ele não vai comer mais nada, né? Sabe assim? Porque tem medo que o filho... Falo, não, ele vai, ele come um pouco, né? Tem a quantidade certa. Porque a criança, o adolescente não quer se expor, ele não quer virar ali e falar, não, eu tô de dieta. Ele não quer, aquilo ali para ele é muito constrangedor. Então eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, né? Eu falei pra menina, eu vou deixar você escolher. Você vai estar lá no restaurante, que ela perguntou se ela podia tomar Coca Zero. Falei, você vai escolher. Não é que você não pode, você que vai escolher. Se você falar, eu quero tomar, você vai tomar. Se você falar, não, vou tomar uma água, você vai ter esse poder de escolha, tá nas suas mãos, mas eu deixo. Aí ela veio toda feliz na outra consulta. Ai, doutora Tati, eu não tomei. Eu falei, mas se quisesse ter tomado também, não ia ser eu que ia falar não. Toda vez que você fica criando emoção negativa, dá vontade, a emoção negativa é gatilho para você comer mais, entendeu? Então ela conseguiu frequentar o ambiente que ela queria, ficou com as amigas, né? E não comeu. Aí, agora que ela já perdeu bastante peso, ela falou, ai, doutora Tati, eu fui lá, eu comi um cheeseburger, mas eu comi só uma fatia do pão. Falei, parabéns, lembra que eu te falei não vou obrigar, ai, você comeu o cheeseburger. Falei, nossa, que legal, você conseguiu só tirar uma tampa do cheeseburger? Comeu só uma tampa? Que legal. Ela, ainda deixei um pedaço. Eu falei, isso aí. Então, tem glúten, tem gordura, entendeu? Mas ela aprendeu a relação dela com a comida, que eu acho que é o maior problema que tem. Se você quer que uma pessoa mantenha o peso, ela tem que criar uma relação saudável com a comida. Sim, A comida não pode dar medo nela, senão ela não vai ter convívio social. Que, por exemplo, quando você para de fumar, é só você não se expor ao cigarro ou parar de andar com quem fuma. Se você para de beber, também. Agora, como é que você vai fazer com a comida? comer. Você precisa Fotossíntese. comer. Hã? Fotossíntese, não dá, A comida está em todos os lugares, né?
Você, em eventos sociais, você precisa comer para se alimentar, né? Para se nutrir. Então, tem que ter essa relação saudável. Senão, o que acontece? A pessoa para de conviver com os outros, né? Sim. E ela tem que aprender a chegar lá. O que ela faz? É muito difícil. Se eu chegar lá, eu vou comer tudo. Então, janta antes. Pega. Você vai num ambiente que vai estar cheio de coisa gostosa, que vai se expor muita comida. Você vai, come antes Você uma vai comida comer menos saudável. lá, né? Você vai comer bem menos. Exatamente. Às vezes a pessoa chega lá, ela não come nada, porque ela acabou de comer, já teve aquela sensação de saciedade e se sente até poderosa. Tipo, nossa, eu tô aqui, não tô com vontade de comer nada. E aquilo dá uma satisfação que ela vai repetir aquilo outras vezes com aquela segurança. A criança é a mesma coisa. Até porque ela é mais pura. Ela tem menos medo de exposição. Ela, na verdade, ela é muito prática, a criança, né? E o adolescente que tem um pouquinho mais essa questão dos amigos, Sim. sabe? Do que vão pensar. É meio que a aprovação do... E acho que comer é diferente de se alimentar, né? Sim. Porque se comer, a pessoa, ela come qualquer coisa, mas se alimentar de forma correta, saudável, saudável, é completamente diferente, né? Mas quer ver uma coisa? A gente está falando de alimentação anti-inflamatória. A alimentação anti-inflamatória nada mais é do que você comer alimentação natural. Você se alimentar de frutas, de legumes, de verdura, de arroz, cereais integrais, né? Ou então até de arroz branco, não tem problema. Feijão. Você comer aquela comida que é uma comida mais saudável, feita na hora, sem muito conservante, sem corantes. Isso é uma alimentação anti-inflamatória. Aí vem o resveratrol, que é a casca da uva, das frutas vermelhas, que a gente tem daí várias variáveis aí. Variáveis do própolis também, que é bom. E aí, os lactobacilos, que você falou do intestino. Se você comer bastante legumes, saladas e verduras e frutas, você vai já estar fornecendo fibras solúveis e insolúveis para os lactobacilos. Então, o seu intestino não vai ter desbiose, ele já vai ficar saudável. Só que assim, tudo que eu tô falando é super lindo. Pega alguém que consegue, às vezes, fazer essa alimentação que eu tô falando. Tem um monte. Mas também tem uma pessoa que coloca uma folhinha de alface, meio tomate cereja e fala que aquilo é salada. Comeu salada. Aí quer tomar probiótico que vende lá no Instagram, entendeu? É muito mais saudável porque o seu intestino é extremamente inteligente. Ele consegue escolher o que ele quer. Ele vai lá, preciso de ferro, preciso de selênio. Ele vai escolhendo. Nozes, também castanhas. A Manu, que é a minha filha mais nova, ela adora castanha, nozes, sabe? Então, às vezes eu ganho potinho, eu compro o potinho e deixo lá lavadinho, né? E higienizado para levar para o consultório. Quando eu vou ver, ela já pegou um monte. Ela gosta, eu acho que de fruta lavada, ela gosta. Então, eles gostam. É a gente facilitar. Porque é claro que, assim, às vezes a criança fala, ai, tia, eu não gosto de fruta. Mas ele nem vê a fruta ali. Não que você tem, depois que tá adolescente, dá pra ele aprender a lavar e cortar. Eu descascava a laranja, mesmo sendo canhota. Mas se você deixar a fruta já lavadinha, não custa, é um agradinho. Daí, assim, na hora da fome, se ele vê que tá ali fácil, ele vai acabar comendo aquela fruta, aquela castanha. Então, a gente tem como facilitar esse contato do adolescente, da criança, com alimentos saudáveis, né? Uma pergunta que eu tenho aqui que tem hora que parece que certos alimentos eles são vilões, depois eles se tornam heróis, né? Uma hora, nossa, isso aqui faz mal pra caramba, de repente faz bem pra caramba. Que é o ovo, por exemplo. Sabia que ele ia falar ovo. Há um tempo o ovo, o colesterol, não pode comer a gema, pode comer a gema, só pode comer a clara, não sei o que. De repente o ovo se tornou agora assim, o alimento mais perfeito do mundo, né? Qual que é a verdade do ovo? Vamos lá. Vamos dividir o ovo entre a gema e a clara, né? A clara é espetacular, porque a clara, ela é proteína pura, albumina, ela tem 0 gordura, né? Tem 0 carboidrato. Então, é uma proteína de altíssimo valor biológico, ou seja, uma proteína muito importante, é rica em BCAAs, que é leucina, valina, isoleucina, que é bom para construção, que são aminoácidos bons para construção muscular. Eu gosto que um professor meu falava assim, imagina a perfeição do ovo. Dentro de uma casca já tem um ser vivo.
né? A Uhum. clara e a gema, se for chocado, vai virar um ser vivo com pena, bico, com proteína, com tudo. Então, ele é muito nutritivo. Mas você não precisa comer várias gemas, porque o problema está na quantidade de colesterol da gema. Uma gema já tem a quantidade de colesterol diária. Então, diária. Nossa. Só que assim, quem não tem propensão para ter colesterol alto, às vezes come 3 ovos por dia e o colesterol não sobe. Uhum. Quem tem genética para ter colesterol alto, e não adianta falar que é magro, que corre, porque eu tenho pacientes que são iron e tem colesterol alto. Uhum. Né? A pessoa tem aquele aumento do colesterol, porque ele tem a dificuldade de eliminação daquele colesterol. Então, eu falo assim, quando alguém gosta muito de ovo, eu falo, então você come 4 claras e 1 ovo. Ou 2 ovos. Eu deixo o limite de uns 2 ovos, não Dia? do ovo, da gema, Por dia? por dia. Uhum. Mas já é bastante, Tá. né? E aí as claras não têm a quantidade fixa. E hoje em dia até vende clara pasteurizada, né? A própria Maxi Ovos, a Fleshman, a gente tem 2 indústrias aqui que separam, porque a gema também vai para a indústria alimentícia para Confeitaria. para confeitaria, exatamente. Para tortas, confeitaria. Então, a gente tem essa facilidade de comprar a clara pasteurizada, né? E ela é uma base muito boa para você fazer omelete de claras. Daí você pode colocar queijo branco. Então, eu vou perdoar o ovo. Aquela, né? Parece o Raul Gil brincando, né? Eu vou tirar o chapéu pro ovo. Porque ele é um alimento extremamente nutritivo. É rico em colina, em vitaminas. Mas o problema aí vem a quantidade de colesterol para quem é suscetível a ter problemas de colesterol, tá? Então, sempre quando eu vou montar alguma alimentação ou sugerir alguma alimentação, o ovo vai estar lá. Pelo menos um. Tem pessoa que odeia ovo, né? Uhum. Então, tem pessoa que fala, ai, doutor, eu odeio ovo. Tá bom, não precisa comer ovo. Mas tem gente que adora ovo. Uhum. Eu também sou contra essas dietas que tem 16 ovos. Não tem essa necessidade nenhuma, né? Na verdade, eu gosto de variar. Quanto mais fontes de proteína diferentes você colocar numa alimentação, mais aminoácidos diferentes você vai estar expondo para o seu corpo. E fracionar, né? Sempre fracionar a proteína no dia inteiro. Aí eu tenho eu sei que isso é essencial para a vida, mas eu li esses dias sobre água. Tem aquela de você ter que tomar, sei lá, 2 litros, 3 litros de água por dia. Já, né? Não, 1 litro só é suficiente. Não, mas Entendeu? agora você vai Agora faz exame e já chega então, a ser 5 já. Óbvio que se não tomar água, lascou. Mas assim, o que é verdade mesmo? O que o corpo precisa de quantidade? Porque às vezes você fala de tomar água, mas a questão ou é líquido. Se você come algum alimento que tem o líquido também, não é só a água, ou tem que ser a água especificamente. Eu sempre calculo, uns 30 ml quilo de água livre por dia. Água livre que eu falo é água mesmo. Água mesmo. Né? Então, uma pessoa que pesa é de 30 a 40, né? Se alguém que treina, eu gosto de dar mais, né? Mas assim, 30, se uma pessoa que pesa 70 quilos, dá uns 2 litros, 2 litros e 100 de água diário. Tirando a água dos alimentos, tirando alguma outra coisa, algum chá que a pessoa tome. É água livre mesmo, né? Mas tem gente que não toma nem 1 litro de água livre por dia. Eu tomo um copo de água por dia. Você pelo jeito já vai querer passar lá comigo. Olha, eu espero tá te encontrar no achando. próximo. E eu teria que tomar 3 litros. Né? Gente, Por essa conta aí, eu tenho que tomar 3 litros. Faça a conta aí, quanto que eu tô pesando. Bino, só tô vendo um dia um episódio começar aqui. Só energético. Você viu, né? Que eu já no começo eu já falei, né? Então, Não, tô vendo só um dia que vai começar aqui o episódio eu sozinho. Vou até falar lá pra eles, faça uma votação aí pra eles se cuidar, pelo amor de Deus, senão... Né? Sem contar as latas de leite condensado, você tá né? Aqui que ele tá... Muito? Hoje vai ser uma desconstrução aqui. Doutora, eu não quero te assustar, mas eu vou contar umas coisinhas aqui. Sabe, galera, não façam isso em casa. Podcast de criança, não cuidado. façam isso em casa. Aquela lata de leite condensado e um pacote de bolacha recheada. Nossa Senhora. Sugada aí. Sua alimentação. E, obviamente, tomando um copo de
Coca-Cola. Sua bem alimentação gelada, tá né? muito pueril, né? Pueril que é de criança, né? Tá muito infantil, tá na hora de você crescer. Mas isso aqui é cenográfico. Isso Ó, aqui a gente colocou. Vamos tudo chamar uma psicóloga, uma Eu tô psiquiatra, precisando. para fazer o Doutora Tatiana. amadurecimento dele, uma psicanálise. Tá. Ele parou lá na fase oral da infância, ó. Ah, você tá Ai. muito inflamado. hein? Nossa, eu tô totalmente. achando, Isso é hein? uma inflamação dentro Não. de uma pessoa. Não, mas você sabia que você consegue uma semana maneirar só, você se sente absurdamente diferente. Eu acho, viu? Tá precisando. Não, porque aquela situação de falar assim, eu comi um. Depois que almoça ou come um salgado, tem vontade de comer um doce. Olha lá, só porque eu falei, ele quer matar o sal com açúcar. Aí, né? não, eu assassino o sal, né? Porque eu como de Você gosta muito de que eu doce, como. mas... Meu Deus do céu. Meu Deus, hein? Vai ter que dar uma arrumada aqui. E aí eu tenho tendência pra engordar, não sei porquê. É, né? Não, mas até café, né? Quando você consegue tirar o açúcar, depois você não consegue Não, mais café eu tomar tomo café. com adoçante. Então, mas... agora tá bom, Márcio. Eu tive uma paciente que ela, na época, ela é costureira, né? Ela costurava e ela perdeu 14 quilos só de tirar o açúcar do café. Porque eu acho que ela não percebia que ela ficava o dia inteiro costurando. Tomando café. Né? E ela fazia, né, às vezes assim, meio vestido de noiva, tinha costuras longas, de bordado. Eu acho que ela devia tomar umas 2 garrafas. Ela falava, mas o café é fraquinho. Eu falava, mas o problema não é nem só a cafeína. É a quantidade de açúcar que ela devia colocar na garrafa de café. 14 quilos. É muito peso, né? Só por tirar o açúcar do café. É porque Ela está diminuiu embutido, também, a né, gente a quantidade. não percebe, né? Você vai. Isso é verdade. Uma vez um farmacêutico, um biomédico, acho, ele falou que uma pessoa ia na farmácia dele lá e nossa, mas não consigo emagrecer. E um dia ele perguntou, mas você toma café e tal? Mas a moça toma a mulher tomava uma xicrinha de café com 2 colheres de açúcar. Mas quantos? Eu tomo 3, 4, 5 por dia. Quer dizer, a questão não é que ela não conseguia emagrecer, a quantidade de açúcar que ela colocava para adoçar o café, né? Aí cai nesse caso aí de a pessoa perder 14 quilos, né? Só com o café. Eu não uso açúcar pra nada. Assim, quando tem açúcar na minha vida, num bolo de aniversário. Porque assim, eu acho que você tem que ter os momentos, assim, você tem que preservar os momentos importantes. Então, no meu aniversário, não é que eu faço isso, é porque, igual você falou, você desacostuma, sim. né? Eu tô com muita vontade, eu falo do mindful eating, né? Que é aquele prazer da alimentação, mas você não precisa comer muito pra ter. É sentir o gosto. Então, às vezes, o Zé é mais formiga. Ele não sei se ele tá aí, não tá. O Zé é mais formiga. Então, às vezes, ele pede alguma sobremesa. Eu juro pra você, eu vou lá, eu pego um bocado. Claro que se eu tiver com mais vontade, eu vou lá e pego 2. Aí eu fico sentindo o que eu quero daquele gosto. Porque eu perdi um pouco. O açúcar é muito viciante. Então, eu acho que depois que você desconecta dele, você consegue ficar bem sem ele, entendeu? E também eu já tinha jantado, então daí você já tá saciada. Eu não tô falando de uma experiência que eu não comi nada, entendeu? Você consegue... dizem que, pelos estudos, você leva uns 10 segundos pra conseguir ter esse prazer oral aí. Então você sente a textura, você sente o gosto, você sente a consistência. Com chocolate, né? Você pega um cubinho de chocolate, é uma experiência. Você faz até nessa minha pós aí de transtornos alimentares lá da USP, lá do Ambulim, a gente aprende alguns métodos de mindful eating. Que o que é isso? É você não deixar de ter o prazer. Lembra da relação com o alimento? Pra você não ter medo? Você não precisa falar, nossa, não. Mas você vai lá, degusta aquilo, troca o lado da boca. O oriental faz muito, tudo em mindfulness, né? E aí você acaba relaxando, acalmando. Passa aquela angústia de você querer aquilo e dá tempo dessa alça aí hipotalâmica do prazer te saciar e você não querer mais. Isso é como se fosse um treinamento? Na verdade mas essas técnicas geralmente tem muito psicoterapeuta, psicólogo que trabalha com Porque ele é muito mais comportamento emocional, alimentar. né? Ele é muito comportamento mais alimentar. O comportamento alimentar, você consegue treinar, porque o ser humano, você tem vários graus, né? Daí, tem o mais impulsivo, que é aquele que age depois que ele sente
age, depois ele pensa no que ele fez. É aquela terapia cognitivo comportamental, de você sentir, pensar, daí você agir. Isso com alimentação também. Tem um experimento, para não falar besteira, mas eu lembro que isso daí eu lembro bem dele. Eles expuseram crianças a potes de marshmallow. Esse estudo é famoso. Uhum. E deixavam a criança na frente desses potes de marshmallow. Algumas crianças ficavam e falavam assim: você não pode comer nenhum durante 30 segundos. Algumas crianças ficaram 30 segundos e saíram, não comeram. Outras crianças entraram em desespero, ficavam olhando que elas estavam sozinhas. Iam lá e pegavam o marshmallow, tampavam rapidinho, né? E depois de alguns anos eles avaliaram essas crianças. Essas que tinham esse comportamento de menos controle, mais impulsivas, eram crianças que tinham mais dificuldades na vida para várias coisas, inclusive com alimentação, né? Porque acaba sendo uma dificuldade que a pessoa tem com o lado emocional dela. É mais reativo, né? A pessoa é mais reativa, mais impulsiva. Daí a gente estava falando do TDAH. Sim. O TDAH... Nossa, era isso que eu ia falar. Né? O TDAH, ele é muito impulsivo. E muito TDAH tem esse problema também de compulsão alimentar. 30%, né, dos TDAHs, eles têm compulsão alimentar. Porque eles são muito impulsivos, eles são muito atropelados, né? Eles acabam, às vezes, não prestando atenção no que estão comendo. Quando eles veem, já acabou o pacote. Então, não é que vai curar o TDAH. O TDAH é um transtorno que você aprende, não se chama doença, é um transtorno que muita gente pode ter um pouquinho do padrão ou não. Eu sei que ele tá na moda agora, todo mundo adora falar que tem TDAH. E eu conheço pessoas realmente TDAHs, né, que têm o diagnóstico feito. Você chamou psicopedagogos aqui. Sim. E é um diagnóstico que não é fácil, às vezes, para a família. Sim. Porque você fica preocupado com seu filho, né? Então, não é um diagnóstico fácil, mas dá para você conviver com ele, né? Com psicopedagoga, com terapia, com algumas técnicas, tipo de estudar ouvindo música. Você vai aprendendo a manejar o TDAH. E uma das estratégias é a alimentação. Alimentação anti-inflamatória. Porque a criança acaba comendo comida de mais qualidade. Porque a própria dieta inflamatória, por exemplo, doce, açúcar, alimentos processados, já deixa a pessoa mais sonolenta, com mais déficit de atenção, mais cansada, né? Então, existem estudos que mostram que a alimentação anti-inflamatória ajuda a melhorar a atenção e o foco no TDAH, assim como depressão. Na verdade, é tudo meio ligado, porque você melhora a serotonina, você melhora a dopamina. A dopamina, o medicamento para TDAH, que fala que melhora um pouco do déficit de atenção, ele aumenta a dopamina. Então, tudo que eleva a sua dopamina naturalmente faz com que você foque mais. Aí tem atividade física, é espetacular para TDAH, porque ele aprende a focar. Ele tem que manter o foco para não entrar em déficit de atenção, né? E também ajudar a queimar o gás do hiperativo. Então, é muito interessante isso, porque os pais também deveriam pensar na alimentação como estratégia para os TDAHs, né? E não só na medicação, né? Que eu acho que é importante também, né? Mas a alimentação, eu acho que ajuda a melhorar o quadro como um todo, até porque tem muito TDAH que tem depressão, muito TDAH que tem ansiedade. Não é um transtorno que vem sozinho, geralmente ele vem com comorbidades. O TDAH com depressão, o TDAH com crise de ansiedade, o TDAH com compulsão alimentar, e assim por diante, né? Doutora, a gente está falando de açúcar, por exemplo, né? Eu realmente consumo bastante açúcar. Mas o que se trocaria o açúcar? Porque também tem esse negócio dos adoçantes, né? É aspartame, ou é o outro lá, esqueci o nome. Stevia, né? Stevia, eu não sei, mas assim, aí, não, esse faz bem, esse faz mal, esse é bom, esse pode, esse não pode, né? E aí causa o terrorismo alimentar mesmo, né? Que você acaba não sabendo, obviamente, se você procurar um profissional da área vai te explicar, né? Mas
geralmente a pessoa vai no Dr. Google, né? Querer fazer a pesquisa e lá acha um monte de situações. Né? Eu falei que a OMS também não está colaborando, né, com a gente. Tô brincando. Não, é que realmente surgiram alguns estudos mostrando que a quantidade de aspartame que você pode ingerir por dia, cumulativamente, pode levar a pessoa a ter mais propensão a câncer. Mas a quantidade que você teria que se expor é de tomar 20 garrafas, por exemplo, de refrigerante de 2 litros por dia, né? Esses estudos são feitos em camundongos, em ratos, né? E eles usam doses cavalares para fazer esses estudos, isso até em medicamentos, né? E eles concluíram que se você tiver uma exposição maciça durante anos... Então, o que eles concluíram com tudo isso? Colocaram aspartame na listinha negra, né, dos alimentos que podem potencialmente, com o consumo excessivo, levar a pessoa a ter uma facilidade maior de ter câncer. Não é que quem consome vai ter, mas está lá na lista negra. Assim como os alimentos defumados, então, presunto, peito de peru, salame, parma, esses alimentos, né, linguicinha defumada, tá lá na lista. E o pessoal tá comendo e falando, não vou tomar Coca Zero, né? Assim, não, mas eu não tô aqui fazendo apologia pra ninguém usar Coca Zero. Eu tô dizendo que, assim, a gente tem que tomar cuidado. O álcool tá nessa lista já, faz tempo. E o pessoal também acaba bebendo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A carnes vermelhas, essa... saiu, foi muita reportagem, teve muita reportagem sobre a carne vermelha, principalmente o uso de carvão. A churrasqueira do Brasil ela é essa churrasqueira com carvão. Então, dependendo da quantidade de carvão e da proximidade da fumaça do carvão na carne, também pode aumentar a probabilidade aí de você ter um aumentinho aí de câncer, tá? Mas é o que eu falo, é tudo da quantidade. A OMS tinha que fazer esse alerta, mas a Sociedade Brasileira de Endócrino, a ABESO, a Sociedade Brasileira de Diabetes, elas emitiram na mesma semana um comunicado falando que diabéticos podem continuar usando com segurança ou com moderação adoçantes, como já usavam, e que tudo vai da quantidade que você usa. Aí, se você quiser... por exemplo, você falou do café. Eu também não uso nada no meu café, né? Mas vai que você quer usar. A sucralose, numa quantidade pequena, não faz mal. A sucralose não tem esses estudos de câncer, não tem nada a ver. Um pouquinho de xilitol, um pouquinho de estévia. É o que eu falo, sempre, se você começar a estudar maciçamente as coisas, sempre vai ter alguma coisa que vai ter um efeito colateral. Eu faço apologia para adoçante? Não, eu quero que todo mundo se alimente naturalmente. Tanto que suco de fruta você consegue tomar. E tem adoçante também, que já era tão ruim. A estévia, eu nunca consegui muito com a estévia. Eu também não. Nossa, o gosto dela fica na minha boca um dia se deixar. Então, eu sempre procuro evitar. Mas, se é o que tem ali, entre usar açúcar, entendeu? E um pouco da sucralose, eu vou preferir usar um pouco da sucralose. E açúcar mascavo? É açúcar. Entendi. Assim... É menos processado do que o açúcar, mas ele engorda do mesmo jeito. A questão do açúcar é o refino dele? É isso? Que falam que, Não, que mas, a soda que vai... Mas assim, aí entra naquilo do conservante. Mas ele vai ser o açúcar do mesmo jeito. Ele vai ter a mesma caloria do açúcar refinado. Que vai também vai ter no demerara e vai ter no de coco, porque é tudo açúcar. É que nem a gordura. A gordura saturada é muito pior, né, para a parte cardiovascular. Mas a gordura é a mesma gordura do azeite, que é a mesma gordura do óleo de canola. A caloria é a mesma, são 9 calorias por grama. Então eu falo, o que você quer daquilo? Então quando a pessoa fala, é melhor tal gordura, eu falo, para quê? Para engordar? Para engordar, todas vão engordar. Gordura de porco é melhor, porque muita gente que cozinha com banha, né? Mas melhor assim, do que óleo de soja.
Não, mas assim, aí é o que eu te falei. Aí vai do que você quer do alimento. Então, Entendi. açúcar no quesito caloria. Todos engordam. Uhum. Assim, todos têm caloria, né? Que depende da quantidade, Sim. mas todos têm a mesma caloria, né? Se é mascavo, é um pouco mais natural, né? Mas assim, não deixa de ser açúcar, Uhum. né? Uhum. Senão a pessoa começa... Não é "Ai, porque é mascavo, você pode colocar 2 colheres ao invés... Não, de açúcar refinado eu coloco uma só, mas como é açúcar mascavo eu posso colocar 2. Não tem nada a ver, né? O Não. açúcar é açúcar. Sim, é né? que nem, assim... E aí, o que acontece? A pessoa, você falou de colocar muito açúcar, né? Já peguei paciente que falou assim, eu vi na internet que é bom. Aí ela começou a fazer um monte de Que bolinho eu vi na internet de farinha de amêndoa com açúcar mascavo. Uhum. Aí, assim, começou a comer um monte de bolinho com açúcar mascavo, farinha de aveia, farinha com amêndoas, nozes, farinha de amêndoas. Foi farinha de chia, quinoa. Ela começou a engordar, porque tem caloria pra caramba. Grãos têm calorias, porque são cereais, entendeu? E o açúcar também engorda. Então, aí que vem o negócio. Tem que tomar muito cuidado com o achismo e com o que você vê lá na internet. O melhor é você procurar um profissional, um nutrólogo, uma nutricionista, um nutricionista que ele vai calcular para você, vai fazer uma bioimpedância, vai fazer suas dobras, suas medidas, vai ver o seu peso, a atividade física que você faz, ver o que é bom para você comer antes e depois do treino. Isso também da infância e do adolescente, que eu tenho lá adolescentes atletas, né, que estão em ranking. Então, eu tenho que tomar cuidado porque ele ainda não pode engordar. Porque às vezes isso pode atrapalhar. Ele tem que ter força e não pode ganhar peso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com achismos, mas pequenas mudanças podem ser feitas. Cortar doces, cortar salgadinhos, cortar balas, chicletes. Assim, com todo o respeito, que eu adoro, acho isso lindo isso aqui. Não é cenográfico, doutora. Não é? Não, mas é lindo, tá? Eu acho muito lindo balinha, assim. Tanto que uma das lembrancinhas dos meus filhos eram essas balinhas, né? Mas Veneno, né? vai, sem perceber, quando você vê a criança, entendeu? Começa a ganhar peso. E existem algumas fases da criança, até para os pais, eu acho legal eles saberem, que eles têm mais facilidade de ganho de peso. Dos 4 aos 6 anos, que é aquele toddler, né? Que é aquela idade pré-escolar, você pode ver que tem algumas crianças que parecem que elas engordam um pouco mais. Depois, na fase da puberdade, que é dos 10 aos 13, também você nota, porque aí começa a ter a mudança de padrão hormonal, né? Então, são idades que os pais têm que ficar bem atentos aí para estimular os filhos, para buscar algum esporte, uma atividade física, prestar atenção no que eles estão comendo, porque às vezes aquela criança precisa comer a metade das calorias que ela está sendo exposta, até porque fica o dia inteiro parada em casa. Então, com tudo isso... E brinquedos, já que aqui, né, o podcast é de brinquedos, tem tanta atividade física legal, tem tanto brinquedo legal que você pode aproveitar ao ar livre, né? E a criança, às vezes, fica tão entretida com aquilo que se deixar, ela passa o dia inteiro sem querer comer. Você tem que até lembrá-la de comer, né? Então, E muitas vezes a criança está com sede. Você falou de água. Às vezes a criança até confunde fome com sede. Então, sempre está hidratando a criança. Né? Hidratar com água. Água. Não refrigerante, né? Aí é uma dica legal, porque muitas vezes a criança acaba comendo, né? E depois ela vai se hidratar. Então, tenta hidratar primeiro, que às vezes a criança até já chega com menos impulso aí no suco, no refrigerante, né? Eu queria abordar outra coisinha. A gente falou de açúcar, mas e o sal? Porque também. O sal é tão vilão da história, né? Sim. Principalmente para crianças, né? E eu falando de mim agora, né? A criançona que a gente variar, né? Tem que falar. A criançona, né? Não, é que por causa do refrigerante, tomava tanto refrigerante, eu fui fazer os exames e tal, e eu tava com pressão alta. Já faz bastante tempinho isso aí, mas tava com a pressão alta, e a gente não chegava no que alimentação e tal. Eu tomava esses 2 litros de refrigerante por dia aí, e a quantidade de sódio que eu ingeria foi só eu cortar, minha pressão, né, normalizou, né, e então, básico, né, o sal na alimentação é complicado, né.
Sim. Mas você tem que ver que você estava falando que você come bastante coisa processada. Tem que ver, porque assim, o sal é um conservante natural. Uhum. Como é que fazia um carne seca, charque? Com sal, né? O sal já... inclusive, o sal era caríssimo, né? Uma especiaria caríssima Que para saiu dar do gosto. salário, né? Que saiu até o... Então, Aham. exatamente. E ele dá sabor, ele dá gosto. Só que você tem, hoje em dia, muitas especiarias, muitas ervas também que dão sabor. Então, eu sempre falo para os pacientes, tirar o saleiro da mesa, porque bem ou mal, mesmo que você não seja hipertenso, aquele sal vai acabar retendo mais líquido em você. Ele vai, né? Lembra lá da osmose? A água vai ser puxada para esse sal. E te dá um mal-estar. Eu não sei se você já tiver essa sensação, quando você come algo muito salgado, parece que você fica mais inchado, você acorda meio retido, assim, você vai tentar tirar a aliança, não sai. Então, eu oriento a pessoa, porque o próprio alimento já tem sal. Quando a pessoa cozinha, já coloca, às vezes até sal demais, né? Evitar de colocar sal extra. Me dá um desespero quando eu vejo, assim, as pessoas com saleiro, eu falo, socorro. É saleiro e azeite. Eu quero arrancar, né? Eu vou, às vezes, na casa dos outros, eu quero daqui, pare, você está acabando com o seu prato. Porque, assim, o azeite é bom, mas não é uma piscina de azeite. Que as pessoas falam, ai, azeite é ótimo. Aí ela faz um lago, assim... Faz um tonel de azeite. Você já viu isso já, né? Já. E cada grama de azeite... Na pizza, então, falar pra você. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Logo, você imagina, depois não é a pizza que engordou, né? E o sal também. Então, você imagina que tudo aquilo vai pro tadinho do intestino lá, né? E aí ele vai ter que processar. Aí a culpa é do glúten, entendeu? Vai ter que processar a pizza, o queijo... Né, que você falou da pizza, o defumado que vai na pizza, mais o azeite, mais o sal, mais a coca, né, o refrigerante que tá indo junto, ou o álcool. Então, assim... A farinha da massa. A farinha, né, que eu brinquei do glúten. Então, daí não adianta a pizza ser sem glúten também, né? Então, acho que aí vai tudo da quantidade da ocasião, né? Tomar muito cuidado com o sal, porque já tem sal nos alimentos que estão ali na pizza, né? Ou no hambúrguer ou em alguma coisa. Então, o sal faz mal, sim. Você tem que consumir, 2 gramas a 3 gramas de sal por dia, né? O hipertenso, a gente limita a 2 gramas de sal ao dia, né? E tem sal light, tem variedades de sal light. Não adianta falar, eu vou comer só o sal do Himalaia, que agora tá, né? Não adianta só o sal do Himalaia. Você tem que pensar aí... no que você está abusando da quantidade de sal. E se você já tem hipertensão, mais ainda, que quer dizer que você é responsivo ao sódio. Então, às vezes a pessoa não quer tomar o refri, mas vai lá e põe um monte de shoyu, que é super salgado, né? Então, é tudo questão da moderação e de tá passando por consultas de rotina, vendo como é que tá a pressão. Você falou que você estava com a pressão um pouco mais alta. É legal todo ano você ver como é que tá a sua pressão. Tem um exame que chama MAPA, que você tem um aparelho que mede sua pressão 24 horas, porque às vezes naquele momento que você mediu, ela não tá alta, mas às vezes durante o sono ela tá, ou à noite. Assim, fazer essa avaliaçãozinha, porque isso diz se você pode pesar e pisar um pouquinho mais no sal ou não. E na criança e no adolescente também, porque se ele vê o pai, é a modelagem. Se ele vê o pai e a mãe com o saleirão, eles vão crescer também com o saleirão. Para eles aquilo ali é um hábito, né? Então evitar... você consegue ter molhos light, fazer molho de iogurte com ervas, né? Colocar um pouquinho de azeite. Você consegue dar esse paladar diferente. Falar de novo da Manu, a minha mais nova, ela gosta muito de salada, que nem eu, de salada crua. E eu peguei o hábito de comer salada sem tempero. Tem gente que consegue, tem gente que não gosta. Eu acabei pegando esse hábito que na minha casa, às vezes, sabe quando a funcionária colocava um pouco de tempero na salada? E às vezes ficava mais de um lado. Aí eu acho que eu já era meio endócrino, falava, nossa, tem bastante óleo aqui. Pegava o de baixo. Então meio que cresci sem gostar muito eu gosto de cebola. Então eu peguei esse paladar sem tempero.
E a Manu pegou o mesmo paladar que eu. Ela não gosta muito de temperar a salada. Eu coloco limão, às vezes que é gostoso. O limão é muito legal também. Então, tem que aprender a diversificar temperos. E hoje em dia também, vamos falar de coisas industrializadas que valem a pena. Existem muitos temperos, Mr. Dash, Mr. Taste, que são temperos sem sódio e que eles são bem saborosos e não têm calorias. Então, você pode estar aproveitando aí desses recursos aí para temperar, até para carne, assim, é bem legal. E o alimento natural, tanto se ele pender para o lado salgado, para o lado doce, ele tem o açúcar e o sal suficiente para o ser humano? Não haveria necessidade de colocar mais açúcar num suco ou mais sal numa salada, não sei. O que vem já, a quantidade que vem num alimento natural, ele já supriria a necessidade do ser humano? Sim, porque assim, se você vê na evolução aí, o sal refinado, né, e até o açúcar refinado, ele apareceu, a gente usava mel, né, não tinha esse açúcar processado. Então, nas frutas tem a frutose. A frutose quando você come uma fruta, você tem frutose e glicose. São 2 açúcares extremamente importantes para a atividade física, para você ter energia. Então, você já tem esse suprimento aí. Do sal, aí é um pouco mais complicado, porque eu não imagino muitos alimentos que já vem... Não, existe sódio nos alimentos, né? Principalmente no mar. O mar, Sim. todo alimento que vem do mar, ele tem iodo e tem sódio, né? Pelo mar. Mas, assim, eu não consigo imaginar muito como o ser humano se adaptaria numa alimentação que você não colocasse nenhum sódio, né? Deve ser bem complicado. Porque eu acho que o alimento ia ficar insosso demais, né? Ia ser difícil de você consumi-lo. Ficaria um gosto mais doce. Mas existem, né, pessoas que se alimentam assim, né? Que acabam sendo crudívoros e não comem nada, né? De sal, nada que é processado. Tudo que é natural. Eu imagino que deve ser bem difícil, né? Deve ser. Eles não comem nada que tenha temperatura acima de 32 graus Celsius. Nossa. E a pergunta? Indo para os finalmente, você vê que passa o tempo aqui, né? Já estamos quase 2 horas, conversando, né? Ai, Agora a pergunta. eu sou tagarela, se deixar, hein? A gente tem uma pergunta. Que agora você vai ficar com medo. E aí, Vai não sei se você vai conseguir responder, né? Aí se você conseguir, você responde, tá bom? Tá. Qualquer coisa corta, né? Qualquer coisa corta. Mas é uma pergunta pesada. Doutora Tatiana, qual que é seu brinquedo de infância? Putz. Falei palavrão, né? Agora você corta. O meu brinquedo de infância... Nossa, eu tinha tantos, né? Mas tem que falar um que eu gostava mais, assim? O que te marcou, que te traz a lembrança. Olha, eu era uma menina que brincava de boneca, brincava de Suzy. Não era muito da turma, não era muito Team Barbie, eu gostava muito da Suzy. Fofolete, você lembra? Lembro. E eu tinha primos meninos, então eu adorava bolinha de gude, eu brincava de Playmobil. Eu não sou uma pessoa muito padrão, né? Gostava de elástico, você viu que a Valentina já me denunciou. Corda. Mas se eu tiver que falar algum que marcou muito minha infância, eu vou dizer que foi o meu trem do Mickey. Eu gostava do meu trem do Mickey. Assim, de um brinquedo que eu às vezes paro pra lembrar, assim. Eu adorava, eu achava aquele trem o máximo, né? Mas o que era? Um trenzinho? Era um trenzinho que você montava com trilho, como tipo se fosse um ferrorama. Exatamente, como se ele fosse um ferrorama. Assim, eu achava aquilo, até pelo tempo que eu levava pra montar, né? Eu achava o máximo aquele trem, né? E aí nele eu colocava os Playmobils pra andar com o Mickey. Eu nunca gostava de brincar só com uma coisa. E eu também gostava muito eu tinha uma bate-palminha. Sim. Lembro do bate-palminha. Eu adorava minha bate-palminha também. Ela durou bastante tempo, até minha irmã destruir. Porque sempre quando você tem irmão mais novo, eles vão destruindo seus brinquedos, né? Mas eu era bem moleca, né? Eu gostava demais de brinquedo. Eu fazia muito brinquedo com caixa de papelão, fazia caixa registradora de
de caixa de sapato. Então, assim, eu brincava com as bonecas e os brinquedos, mas eu gostava de introduzir algumas coisas. Então, eu fazia pacotinho de supermercado com folha sulfite, né? Assim, não tinha. Hoje em dia eles têm tudo, né? Eu acho que eu ia delirar se eu tivesse tudo. Tinha máquina de... A gente fazia máquina fotográfica com caixinha de grampo. Então, tinha que inovar. Meu pai não era muito de gastar. Né? O lúdico acabava criando os brinquedos, né? Porque na época... a gente ganhava brinquedo, acho que até hoje, não sei. Hoje em dia eu acho que os pais não são tão assim, mas brinquedo era no aniversário, no Natal e no Dia das Crianças, né? Não tinha essa... E era caro, mais caro o brinquedo na época, né? Então, enquanto eu tinha o brinquedo, depois eu já ia variando as brincadeiras pra entreter até... Aí pegava os hominhos do meu irmão também, que ele tinha os homenzinhos. Ele ganhava também comandos em ação. Tinha uns índiozinhos de plástico. Forte Apache. Tudo entrava na brincadeira, né? Virava uma comunidade. Tipo Toy Story. Tanto que é um filme que eu me emociono muito. Porque eu fazia toda essa interação, né? De brinquedos. Entre os brinquedos. Porque era o meu universo aquilo, né? Eu era meio hiperativa, né? Eu tô achando que meu lado TDAH hiperativo era muito alto. E eu não tinha mais o que fazer. Eu começava a ampliar ali o circuito com, né, como a gente podia. Mas é muito legal, né? Eu acho muito interessante esse podcast de trazer os brinquedos, né? Legal. Parabéns para vocês aí pelo trabalho de vocês. Legal. Falar do nosso patrocinador? Vamos falar. Mas antes de falar do nosso patrocinador, eu queria que você, doutora Tatiana, deixasse um recado para os pais, hoje em dia, sobre a alimentação dos filhos, o que eles poderiam estar ajudando nessa alimentação para que crescessem aí os adolescentes e adultos depois mais saudáveis e a gente não chegasse nesses índices de 70% aí, de repente, de obesidade ou sobrepeso, no caso, né? Com certeza. O recado que fica é prestem atenção nos seus filhos, de uma maneira geral, se eles estão brincando, se eles estão tendo atividade física ao ar livre, se eles estão fazendo pelo menos aí 1 hora de atividade física diária, sejam com vocês ou na escola. E se vocês notarem algo diferente na alimentação deles ou também na falta de atividade física, procurem ajuda profissional, procurem nutricionista, procurem endócrino, para ver se está tudo bem, que sempre tem alguma coisa para fazer. E vocês também participarem aí mais da alimentação deles, cuidando da saúde de vocês e levando eles a terem uma vida adulta mais saudável e criando um ambiente legal aí para os netos também, né? É isso aí. Você quer pedir para falar das suas redes sociais? Tá. Isso, exatamente. O meu Instagram é @TatianaAbrão, @TatianaAbrão. Depois eu marco, né, para postar aqui o podcast. E o meu Facebook, que acaba sendo, eu replico do Instagram, é Clínica Doutora Tatiana Abrão. E para te encontrar aqui em Sorocaba? O endereço. Pode entrar em contato pelo Instagram? Pode ser no Instagram. E lá tem também o meu Linktree, né? Que é no meu consultório, fica a Clínica no Iguatemi Business, ali do lado do Shopping Iguatemi. Ah, legal. É só entrar em contato pelo Linktree ali da rede social, que tem o celular do consultório. E a gente deixa na descrição do vídeo também. Depois eu passo o WhatsApp lá de vocês. Certinho para quem quiser fazer uma consulta com a doutora Tatiana e colocar a saúde em ordem. A gente vai deixar o link ali. Doutora Tatiana, eu agradeço. Muito obrigado pela dispor do teu corrido tempo, né? Obrigada. De estar aqui com a gente batendo esse papo. Você vê, né? O assunto é interessante, o negócio vai. Gostou, eu tinha tantas outras muito aqui, legal, né? Pra gente conversar, né? Então, muito obrigado, tá? Pela tua presença. Eu que agradeço, eu adoro, né? O Zé sabe que eu adoro falar, que se deixar eu fico até às 6. Vamos marcar mais vezes outros assuntos que se vocês quiserem de outras áreas aqui, a gente vai falando. Legal. É isso aí, pessoal. E antes de terminar, vamos dar um recado aqui do nosso patrocinador, a 1.2 Software de Gestão. Desde 1989, desenvolvendo software de gestão para as empresas de todo o Brasil. Se você procura um software para administrar a tua empresa e para deixar tudo ali redondinho, você entra em contato,
aqui no link da descrição aqui, nós vamos deixar o site 1.2.com.br. Entra em contato com o pessoal lá e eles vão estar demonstrando, eles trabalham com diversos softwares de todas as áreas possíveis aí, tá bom? Wesley e Guti. Valeu, meu brother. Até a próxima. Você entendeu o recado, né? Trata de ter alimentação saudável, porque o menino aqui tá no shape, velho. Alimentação adulta, hein, Márcio? A alimentação tá no shape. Ô, dona Anitta. Ô, dona Anitta dá trabalho, hein? Meu Deus do céu. Eu vou ter trabalho, né? Pra entrar no... Tá dando risada do que aí, Bruno? Você acha que você tá lindo, maravilhoso, né? Então, beleza, então. Eu acho que vai ser o primeiro... Né? O primeiro lugar é cuidar da sua alimentação. Viu? Né? Já vou ter que agendar a consulta já né? aqui, Começando por ele. Mas é isso aí, então, pessoal. Terminando aqui mais um Toys Podcast. Nos vemos na próxima semana. Um abraço.